E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos para mais um Fala Armorgulhos, dessa vez para falar sobre o último episódio da primeira temporada do Cavaleiro de Sete Reinos. O sexto episódio sim vai acabar a série, a primeira temporada, né? Ela volta ano que vem e vai ter uma temporada por ano, inclusive. Mas aqui é uma estrutura diferente de House of the Dragon e Game of Thrones, que costumam ter 10 episódios, tanto na duração, né, os episódios de meia hora, quanto também no número de episódios por temporada, porque é uma história mais contida. E para bater esse papo sobre esse bom último episódio, tá? Um grande último episódio, está ela de volta, a Vit, que sempre traz as melhores teorias, as melhores observações, para trazer também muita curiosidade para nós. E aí, Vit? Ah, você é muito fofo mesmo. E, gente, que bom estar aqui para fechar essa linda temporada com vocês. Nossa, que temporada boa, que conteúdo maravilhoso. Tá dando, como é que é? Assim, um frescor. Quando toda vez que sai um conteúdo do universo da Canção de Gelo e Fogo, os deuses jogam uma moeda. Basicamente é isso. Dessa vez a moeda veio bonita, veio Baelor Targaryen, né? Ai, que É, delícia. a gente tá num mix de emoções nessa semana, porque cada notícia de House of the Dragon é pior do que a anterior, cada boato é pior do que o anterior, dá mais medo. E aí vem o Cavaleiro de Sete Reinos pra dar uma melhorada no humor, tudo mais. Então, a gente vai fazer, também sempre bom lembrar, a gente vai fazer um episódio extra depois falando do final da temporada como um todo, falando de alguns pontos aí também que podem ser considerados spoilers e tal, então vai ser um episódio diferente, mas hoje é só do último capítulo. Vit, já de começo, eu quero saber o que você achou da fala do Lionel Baratheon ali no começo com o Duncan, que ele fala que os deuses não favorecem fraudes, porque muito se falou durante a semana também de como a ironia dos deuses da fé dos sete ela pode ter agido em alguns pontos da batalha, né? Então, com a morte do Baelor e com a morte dos dois Humphreys também, né? Eu quero saber o que você achou dessa discussão que rolou e também dessa fala do Lionel nesse comecinho que reforça esse ponto de vista, né? Eu acho que o Lionel, ele representa muito, é uma nobreza, né, com certeza, mas é uma nobreza tão antiga, que diferente dos Fosways, né, quando eles falam da merda, né, que eles sentem, assim, dos Targaryen, do tipo, a gente sempre esteve aqui, e aí os Targaryen chegaram e nós vamos estar aqui até quando os Targaryen forem embora. E os Baratheon, eles vêm de uma linhagem similar, apesar da primeira casa, que era os reis das Terras da Tempestade, não terem sido os Baratheon, mas o sangue vem deles, né, porque a filha lá do cara casou pra dentro da casa Baratheon. Então eu acho que eles têm muito essa visão mais cética, né, dos Targaryen. Então ele consegue olhar para os Targaryen fora da magia, porque é muito fácil cair na magia dos Targaryen. Cara, eles são essas pessoas enigmáticas, essas criaturas interessantíssimas, sabe? Eles têm essa aura neles. E por mais que, sabe, mesmo que seja um Targaryen tipo o Aerion, né, ele ainda assim é uma pessoa que vai chamar atenção. Todo Targaryen tem isso, independente se ele é oh meu Deus, um príncipe, se ele é o quarto filho, se ele é o primeiro filho. Então eu acho que o Lionel ele traz essa visão pé no chão, assim, tipo, para! Ele é uma pessoa boa. Você pode achar que o Baylor era uma pessoa boa, mas ele não era extraordinário. Ele não fez, sabe, é como dizem na internet, né, o meme do BBB, esta grande mousse que você acha que ele fez. Ele não fez essa grande mousse. Ele fez uma coisa boa, ele fez uma boa ação, só que ele não estava sacrificando nada de verdade. A análise dele está totalmente correta. Então a gente trouxe esse questionamento, né, do livro lá atrás, de quando no livro é o próprio Lionel, eu acho que pergunta. Meu senhor, né, quando o Baylor fala, gente, eu vou distrair os três guarda real, porque eles não podem me atacar. O Lionel pergunta no livro, e aí é o Raisling que pergunta na série. E daí eles trocaram justamente para eles poderem colocar o Lionel questionando aqui para não ter a mesma temática. Mas a frase do Lionel durante, né, que fala do filho preferido, também tá nesse tema, do tipo, você não tá lutando com tudo que você tem. Sabe quem que tá lutando com tudo que tem e quem que vai ser favorecido? O Maker. O Maker tá arriscando a própria vida, ele tá arriscando a vida, né? Tem dois filhos dele em xeque. Sabe, tipo, ele sim tá arriscando. Então, se tinha alguém que os deuses iam proteger, tudo bem que não favorecer, porque daí favorecer são os dois, né, campeões, vamos dizer que os deuses existem. Era o Maker. O Maker tá colocando
tudo no jogo. Ele tá colocando a vida dele, a vida dos filhos dele. Até a própria questão do Egg ali também tem esse envolvimento por causa do Dunk, porque se o Dunk morresse, talvez ele pensasse que o Egg nunca ia perdoar ele, que o Egg ia perder a relação com os irmãos dele, por exemplo. Então ele estava colocando tudo ali em xeque, de fato. Lionel Baratheon está correto. Ele está correto. E isso é uma coisa que a gente falou também durante a semana, que eu comentei sobre isso. E muita gente falando, mas então, se é assim, por que, que os deuses não puniram o Daeron, o Aerion? Não é uma parada de Deus entrar ali e manipular a batalha, sabe? Não é assim que funciona. É meio que uma ironia divina, uma intervenção por conta de uma... Eles não estão ali tomando partido de quem tá... de quem tá certo e quem tá errado. Não é isso. O Aerion, pode ter gente que vai ver o Aerion defendendo a honra dos Targaryen porque ele viu um dragão sendo morto. E o próprio Baelor fala pro Duncan isso. Isso poderia ter sido considerado uma ideia de rebelião e tudo mais. Então, não foi tipo o Aerion gratuitamente fazendo alguma merda. Ele foi além do limite. A cabeça dele, ele Exato. tava certo, né? Não é esse tipo de partido que os deuses neutros têm que tomar. Os deuses, eles meio que tomam um partido em relação, nesse sentido, e não é um partido de tipo, eles interferiram de... É uma ironia, sabe? Umas coisas assim. É fé, a parada da fé. A fé acredita quem quer, entendeu? E aí os resultados da batalha contribuem para isso, para mostrar que esses deuses, eles realmente interferem, principalmente quando é uma tradição da religião. O julgamento dos sete é algo embasado na fé dos sete, nestes sete deuses. E as pessoas que meio que entraram neste julgamento por motivos errados foram punidas. As pessoas que tentaram burlar as regras desse julgamento foram punidas. É o caso do Baylor. Os próprios Humphreys. Os Exato. Humphreys estavam lá por vingança, né? Eles estavam por vingança própria, eles não estavam pelo que aconteceu com o Dunk. Eles queriam satisfazer uma vingança do Humphrey Harding, e o Humphrey Bisbury foi junto, que é cunhado dele. Então eles estavam ali também com outros motivos. E a fala dele é muito forte, né? Os deuses não favorecem fraudes. Isso pode ser questionado durante toda a história de Westeros que a gente vê, né? Porque é justamente o sentimento de amargura que a gente tem em alguns momentos da história. Mas em alguns momentos da história isso é verdade. Os deuses não vão favorecer fraudes. Talvez eles demorem mais tempo, mas eles não vão favorecer fraudes. A roda sempre vai voltar para o mesmo ponto. E ele fala, como é que é mesmo? Você fez uma gentileza para o reino. O único dragão bom é o dragão morto. Fiquei tipo, cara, que linha, que frase boa. E é isso também porque, né, os Baratheon que vão acabar tirando os Targaryen do trono lá na frente, durante a rebelião do Robert. De fato, são os Baratheon que acabam tirando eles aí do trono. Então é uma frase bem interessante, um momento interessante. Exato. E assim, a Casa Baratheon é o que você falou. Eles estão diretamente ligados aos Targaryen. Porque antes, quem governava Ponta Tempestade, os reis da Tempestade, eram os Durandon. E quando o Aegon começa a conquistar, o cara que conquista a Ponta Tempestade para o Aegon, ele era o melhor amigo do Aegon e tinha gente que achava que ele era meio irmão dos três, do Aegon, da Rhaenys e da Visenya. Então, se ele era meio irmão dos três, ele tem um pouco de Targaryen também. Ele consegue governar, ele consegue conquistar a Ponta Tempestade e ele mantém tudo da casa do Randall. Então ele mantém o símbolo, esse símbolo aí do cervo de coroa. Ele tem a coroa porque os Durandal eram reis da tempestade. Os Baratheon nunca foram reis. Eles sempre foram protetores de Ponta Tempestade. Ele mantém tudo. O nome não, né? Ele só muda o nome porque ele coloca o nome dele. Mas ele mantém o símbolo, ele mantém o castelo, ele mantém as tradições e ele mantém a linhagem porque ele casa com a filha do Lord Durandal. Então, e continua. Só que do outro lado você tem um cara que potencialmente é meio irmão Targaryen do Aegon Conquistador. E essa casa que segue. E muito tempo depois, o Robert e a Daenerys compartilham o mesmo bisavô. A gente não precisa falar exatamente quem é de fato, mas eles compartilham o mesmo bisavô nos livros e na série aparentemente é avô. Parece que eles cortaram uma linha aí, né? Eles cortaram uma linhagem, cortaram uma linhagem. Mas Mas é foi isso, é através a de um casa. casamento de uma Targaryen com um Baratheon, mas aí do caso o bisavô fica, e Deus também eles têm os Baratheon têm uma avó, bisavó, dependendo da linha ali, foi uma irmã que acabou casando, uma filha aí que acabou casando.
Exatamente. E aí eles são a casa mais conectada aos Targaryen, mas essa visão que o Lionel tá explorando aqui é uma visão que todo mundo tem. Né? A maioria tem aí. As pessoas falam, principalmente agora, é uma coisa que você falou a temporada inteira, que os Targaryen sem dragões, eles ficam muito mais vulneráveis a esse ódio que o resto do reino sente. Né? Porque Sim. vai ter. Os Targaryen, eles são os elfos do mundo do Martin. Então eles são aquelas criaturas de. Quando você vê o Daemon, você vê a Rhaenyra, você fala, caralho, é um elfo. Não tem orelha pontuda, mas é elfo. Nos livros de É Tolkien, os verdade. elfos não têm orelha pontuda. Eles são distinguidos pela beleza, porque parece que brilha, os caralho. E isso é exatamente os Targaryen. Você sabe o que é um Targaryen de longe. É o olho, é o cabelo, é a postura, qualquer coisa. Tinha, inclusive quando o Aegon começa a conquistar, tinha uns boatos aí de que os Targaryen não morriam de doença nem nada. Não pegavam doença, que eles eram Verdade. meio que divindades. Inclusive, aqui nessa história a gente viu um Targaryen nessa primeira temporada que vai morrer de doença, né? Também. É, Três. Três vão morrer de doença. exato. Mas Foda. assim, que é o que o tempo vai. E aí eles podem justificar isso com a diluição do sangue Targaryen e tal. Só que essa mística ela sempre acontece. Então as pessoas comuns, algumas vão venerar, mas algumas também vão sentir esse ódio que o Lionel demonstra, né? E eu acho que tem muito sim essa Inclusive, a gente. intervenção divina. E aí, se você olhar, por exemplo, uma outra tradição de fé do Sete que a gente tem de prova, o Oberyn contra o Montanha. O Oberyn aceita a causa do Tyrion por vingança pela Elia e ele acaba sendo punido também, né? Então, 100%. é, dá pra ver um padrão Não, e aí. a gente pode pensar também, o seu comentário me fez pensar numa coisa aqui sobre essa questão da aura dos Targaryen. Não, a gente não vê isso só com a linhagem do Baelor, tipo, o Baelor especificamente, e os filhos do Baelor, mas em toda essa geração de que porque eles não têm os dragões, na minha percepção, se comparar o figurino com House of the Dragon, tudo bem que a gente ainda vai ter coisas super suntuosas, né? Não tanto quanto eu gostaria, tá? Vou deixar meu ponto aqui sobre o figurino de House of the Dragon. Podia ser 1000 vezes melhor, mas enfim. Tipo, tem muita. Figurino da nobreza e tudo mais. Só que os símbolos de dragão que eles usavam em House of the Dragon nas roupas, se você for pegar, são menores em quantidade, tipo assim, da quantidade de pessoas juntas que vão usar do que na intensidade que a gente tá vendo agora em Cavaleiro dos Sete Reinos. Todos eles estão usando alguma coisa. Acho que o Daeron é o único que destoa de não, tipo, usar um bagulho, tipo, quase um uniforme. Se você olha a roupinha que colocaram o Egg, a roupa que tá o Maker, a roupa do Aerion, a própria roupa do Baelor, do Valar, todos os que a gente vê, eles estão extremamente dragão, escama, preto, vermelho, tipo, uma coisa super assim escancarada, talvez seja uma compensação, sabe? Talvez eles estejam investindo mais em usar essas vestimentas super Targaryens nesse período de tempo, porque eles não têm os dragões, então eles precisam, né, tipo, mostrar para o mundo com mais intensidade quem eles são e tudo mais. Especialmente, talvez, a linhagem do Baelor, que tem a falta, por exemplo, do cabelo prateado. Talvez tenha isso também. Porque se a gente depois, no próximo vídeo, que a gente for fazer uma coisa um pouco mais geral, se der tempo, a gente pode até falar um pouco sobre é, a questão de Dorne nesse período, porque se você for pegar, o que está acontecendo aqui agora, tudo está acontecendo por causa de Dorne, se você for pegar lá atrás. E porque existe um preconceito. No fundo, tem uma camada ali de Westeros que olha para pessoas com descendência dornesa. A gente vê isso um pouquinho em House of the Dragon, quando tem um comentário sobre Criston Cole, fala, ai, ele é dornês. Tipo, meio assim, porque tem gente que tem esse preconceito devido às grandes batalhas que já tiveram ali na fronteira de Dorne. Muita gente já morreu pela cor da pele, né? Também a gente não pode dizer que não, mas a gente tem esse tipo de preconceito, então tem isso também ali na linhagem do Baelor, de que ele é filho de uma Dornesa, a linhagem dele vem de uma Dornesa, então tem todas essas questões. Mas aí eu queria te perguntar, você já foi para Tart, Marcos? Nossa, muito bom, tá? Uma referenciazinha que eles colocam aí do nada. Pra quem não sabe, isso daí é uma das coisas acho que o Martin confirmou em entrevista e não nos livros, né? Pra quem não Eu acho sabe, que numa Comic Con da vida, tipo, alguém comentou alguma coisa e ele soltou assim de graça. o Duncan e a Brienne eles têm uma conexão de parentesco, né? Não sei se é avô, bisavô, mas eles têm uma ligação.
O tamanho da Brienne, a Vit falou aqui, o tamanho, os olhos azuis e tudo mais, né? Já mostra isso aí. E a Brienne é Brienne de Tarth, né? E aqui o Lionel cita Tarth pro Duncan também. Eu acho muito legal esse momento todo com o Lionel, tirando essa parte que a gente entendeu mais. Primeiro, o mestre ruim dele ali parecia o estranho, né? O símbolo da morte ali. Sim, sim, nossa, Total. total. Cara de preto ali, que todo de preto, parecia, foi caralho, o cara é a morte personificada. Eu pensei, eu cheguei até a pensar no começo do episódio que ele nem tava ali. Que era só meio que, sabe, uma representação, porque. O Dunk tá vendo ele. Ai, nossa, ia ser tipo, Exato, porque esse episódio caralho, eu faz. nem tinha me tocado nisso. Aí depois que ele falou e o Uhum. Lyra começou a tirar a cara dele, eu rachei o bico, mano. É lógico, qualquer coisa tá acima do que você consegue fazer, não sei o que, vaza daqui. E aí depois também o Lionel fala pro Duncan, né? Ele chama o Duncan, que era o sonho do Duncan. É servir a um grande lord. E os Baratheon, eles são realmente, depois dos Targaryen, provavelmente eles são ali os mais, ou muito próximo disso, né? E aí ele fala, Certeza. venha pra Ponta Tempestade comigo, eu vou te treinar. É uma coisa que o pessoal não entendeu. Eu vi muita gente falando, nossa, eu achei que o Duncan ia ser melhor na espada. Gente, no livro ele tinha 16 anos, aqui na série ele vai ter uns 24, 25 anos, por causa do flashback lá, que a idade dele não ia bater com a dos livros. Mas mesmo assim, o conhecimento de espada que ele tem é pouco nesse momento. O Duncan que a gente vai conhecer lá pra frente, que vai fazer a história toda dele, é outro cara. É um cara que aí já vai ter sim um certo treinamento, vai ter muito mais experiência e vai ser sim um dos maiores guerreiros, um dos maiores cavaleiros de Westeros em termos de noção de batalha, tá? E inclusive não vou falar circunstância, não vou falar se é de inimizade ou de treinamento. Chega um momento que ele e o Lionel se enfrentam e ele vence o Lionel, tá? E assim, é X1. É um contra o outro e tudo mais. Então ele vai ficar bom. Só que ele ainda não é. A gente tá vendo o surgimento do cara. Não é que todo mundo vai começar a história igual o Jaime começou, por exemplo. Já sendo o maior espadachim da parada. E ele não teve o treinamento das crianças Targaryen. Que nos livros ele tem um momento que ele fala com o Egg. E o Egg fala que já treinou com espada de madeira e tudo mais. Ele não teve nada disso, velho. Ele até fala, os meninos da Baixada das Pulgas também treinam com espada de madeira, mas as deles são galhos, né? Que eles acham na rua e tudo mais. Então é uma parada muito diferente. Ele vai aprender, ele vai melhorar. E o Lionel fala isso, vamos lá pra Ponta Tempestade, porque aí você fica comigo, a gente vai brincar como se a gente fosse irmão e tudo mais. Só que você vai treinar com o meu senhor de arma, que você é meio ruinzinho também, né? E aí ele fala, e eu vou te amar como se você fosse meu irmão. E se você recusar o meu convite, eu vou te odiar como se você fosse meu irmão. Eu achei muito foda isso aí. É muito bom. Até porque teve muita gente falando, por que, que os deuses não puniram o Lionel se o Lionel entrou porque ele queria ferir a guarda real? Gente, o Lionel ele é boêmio demais pra assumir que ele entrou porque ele queria proteger o Duncan. Ele é boêmio demais pra assumir que ele realmente entrou porque ele confiava na causa do Duncan e queria ajudar um amigo. Pra mim, na cabeça do Lionel, o Duncan ter aceitado o chamado pro cabo de guerra e ele ter aceitado o chamado pro julgamento do Sete é a mesma coisa. Porque até na cena do cabo de guerra ele chega pro Duncan e fala: Você aceita o meu convite para a batalha? E o Duncan levanta, ele é isso aí, cara. E é a mesma. Tipo, pro Lionel não tem. Ah, não, ali era um cabo de guerra que ninguém corria risco e aqui o cara tá. Eu posso morrer. Não, pra ele aceitou o meu chamado quando eu precisei. Eu vou aceitar o dele quando ele precisou. E aí, não Eu dá pra. acho que é uma questão também de como se enxerga a causa, entendeu? Se a pessoa não olhar a causa e de fato pensar, não, o Dunk está certo, ou o Aerion está, sabe? Por exemplo, o Stefan Fossway, ele falou que ele achou errado. Eu confio que ele achou errado, ele só depois foi fazer uma coisa que era mais benéfica para ele. Mas o entendimento dele sobre quem estava certo ou errado é defender a causa, não é tipo, né, você estar ali na oportunidade ou não. Então, por mais que, porque eu quero também lutar, porque eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo, ele concordava que o Dunk tinha feito a coisa correta. Entendeu? Então, tipo, isso também eu acho que conta muito, né? A intenção ali da presença. Eu acho que isso também tem o seu peso. Exato. O próprio Raimon Foster ter sobrevivido do jeito que ele sobreviveu já mostra também uma proteção divina ali. O Robin 100%. Riesling. Robin Riesling chega e fala: Quando a coroa desafia a justiça, a honra, eu fico contra a coroa. Ele estava lá pela honra. Porque, pelo que ele acreditava Exato. ser certo. E ele ficou vivo. Por mais que ele não apareça nesse episódio, ele ficou vivo. E uma coisa que você tinha falado antes ali dos Targaryen fazendo alusão a dragões toda hora, o Daron, ele tem menos. Só que o elmo dele, que a É gente só verdade. vê de lado, ele tem umas. Tipo, dá pra ver uns negócios. Mas lá,
né, eles não mostraram de frente, eu queria ter visto de frente, mas dá pra ver. Então, então Ah, tem isso espero que também. depois eles lancem, assim, tipo, um livro sobre. Eu tenho um livro magnífico de Harry Potter, que é das páginas para as telas, é um dos meus livros preferidos. Eles falam do figurino de cada pessoa, ah, a gente escolheu isso daqui, fez desse jeito. Nossa, eu amo. Se tivesse um assim para o universo da Canção de Gelo e Fogo, eu ia ficar enlouquecida, ia ser tipo a melhor coisa do mundo. Muito bom mesmo, seria maravilhoso. Eu acho que eles vão acabar mostrando esse E elmo em algumas imagens de bastidores aí. isso que você falou da frase, né, que o Lionel traz é sobre o vou te amar, vamos lutar como irmãos, e se você não for, eu vou odiar como irmãos. Eu acho que esse é o começo de uma temática desse episódio, que é de tipo, se o episódio anterior era sobre a mãe, esse episódio é sobre irmãos, a relação de irmãos. Amigos, irmãos, Egg e Daeron, Egg e Aerion, o Maker e o Baylor. Sabe, tipo, o florescimento, o próprio Dunk e o Raymond também, de certa forma, né? Os amigos, a amizade ali, eu acho que tem muito desse foco, sabe? Desse desenvolvimento. Como se fossem balanças, né? De um puxa de um lado, puxa de outro. A gente vê a irmandade se mostrar de muitas maneiras diferentes durante esse episódio. Eu achei isso muito interessante. E a melhor frase do Baylor, que termina essa interação deles. Ah, e outra, quando eles começam ali no episódio, eu tô lembrando disso agora, que tem aquela imagem de cima que é super tarantinesca, né? Tipo, o Bastardos Inglórios. A primeira imagem ali, né, que é o Dunk vendo de cima e o Lionel e o Maester assim de cima, e o Lionel oferece o cantil, que é a mesma coisa que o Sir Arlan faz pro pequeno Dunk, quando ele fala levante-se, porque ele oferece o cantil de água, né, rum, sei lá o que ele estava oferecendo na visão ali do flashback do episódio passado, quando ele, depois que ele se machuca com a faquinha e que ele vai, ah, tá bom, vou lá pegar o menino, ele oferece o cantil pra ele também. Então é um paralelo com essa cena também, é ótimo. Mas a melhor frase do Lionel pra mim é: vamos embora depois do churrasco. E o churrasco é o Baylor. Tipo, corta a cena e é o Baylor na pira cerimonial dos Targaryen. Eu, tipo, ai, Um foda-se, corte brother. bizarro. O Lion é muito sádico, mano. Ele é totalmente doido. Cara, meu Deus do céu, esse brother, ele não tem limite nenhum. Ele não tem medo de nada. Realmente, só um nobre do nível dos Baratheon poderia falar umas paradas dessa, tipo, sem nenhum tipo de consequência mesmo. Que ele é. Ai, so unserious. Eu amo esse homem. E se a gente lembrar de House of the Dragon, da transgressão que teve ao Viserys em um torneio, veio de um Baratheon também, né? O cara chega na frente do Viserys no torneio e fala pra Rhaenys, pra rainha que nunca foi. Meio que falando pro Viserys, você não devia estar aí, quem devia é ela. E o Otto até fala, a gente pode prender ele por isso. E o Viserys fala tipo assim, não, deixa quieto. Você com dragão, você Ai, tem mais segurança também da sua posição, né? Tem isso também. tal. Mas, bom, já falando então do velório, primeiro que a gente pôde ter um vislumbre do Rei Daron ali, eu acho que o senhor que tava do lado do Egg era ele. Não? Eu não acho que é ele. Eu até eu fiz a anotação aqui, eu até fui procurar para ver se alguém tinha dado créditos ou alguma coisa. Não é o Helderon, não é um. Eu pensei talvez fosse o Aerys, mas também acho que não é o da Aerys. Eu acho que é tipo só uma pessoa de cabelo branco, o homem Ah, o especificamente. Eu Aerys acho não que dava tá. pra ser porque ele tem que ser mais novo que o Baylor, pô. Exato. E eu acho que é só, tipo assim, não sei. Eu acho que eles exageraram. Até anotei aqui do tipo, tem mulher de cabelo branco, tem, tipo, assim, acho que tem umas 3 ou 4 mulheres de cabelo, tipo, prateado, assim. E, cara, eu não tenho a menor ideia de quem seja, porque eles estão a um espaço significativo das Terras da Coroa. E ninguém mais estava lá. Não daria tempo. E é o dia seguinte. É o dia seguinte da batalha, não daria para eles terem chegado lá a tempo para participar desse funeral. Então não faz sentido essa procissão ter vindo e daí, tipo, ah, não, esse é o Rei Daron, gente. Ele está aqui. Eu gostaria muito de saber quem são essas pessoas. Tem algumas pessoas ali que a gente consegue saber quem é. A gente vê o Manfred Dondarrion ali. Pode parecer aleatório, ele tá ali, mas ele tá ali representando a casa da esposa do Baylor. A esposa do Baylor é a Jenna Dondarrion. Então ele tá ali como cunhado, primo, eu não sei que nível de parentesco direto ele teria com a Jenna, pode ser que seja tia dele, por ela
com certeza ser mais velha, mas ele tá ali representando a casa da esposa do Baelor. E a gente também vê a Kiera de Tyrosh, com os cabelinhos rosa dela. Queria ter visto mais dela, que achei que talvez ela fosse ter um momento de tela um pouco mais explícito. Ela é a esposa do Valar, galera. Ela é a esposa do Valar e ela tem esse cabelo rosa porque o pessoal de Tyrosh gosta de pintar os cabelos. A gente viu em House of the Dragon, a gente viu ali a galera de barba azul e etc. Então, o pessoal das cidades livres, tal, eles gostam de ter esses cabelos coloridos. E a Kiera tá ali junto com o marido dela, o Valar. Eu não sei há quanto tempo que eles estão casados nessa altura do campeonato, mas na história a gente sabe que eles tiveram alguns. Eles já engravidaram e que os bebês não vingaram. Então a gente não sabe em qual ponto da história nós estamos, assim, em termos dessas gravidezes, mas enfim. E só, eu não consigo identificar mais ninguém. Eu assisti vários vídeos tentando achar pessoas. Eu vou continuar procurando para ver se tem algum crédito específico, mas não apareceu em nenhum dos canais de análise, etc. Mas eu não acho que são Targaryens específicos. Eu acho que talvez o Arya Parker tenha dado uma mancada ali de colocar pessoas loiras de cabelos platinados aleatórios. Tem muitos Targaryens nesse período? Sim. Gente, tem Targaryen e bastardo de Targaryen a rodo. Eu assisti um vídeo na semana passada sobre todos os Targaryens que existem nessa época, e incluindo os bastardos. Eu perdi a conta. Eu acho que deve ter, tipo assim, umas quase 40 pessoas, sem brincadeira. Então, cara, não sei, talvez sejam primos, talvez, não sei, mas não são pessoas que a gente sabe exatamente quem são. E eu gostei muito da urna em formato de dragão. Achei o máximo. Achei um detalhe assim, um flash, assim, eu falei, olha só que bonitinho, que da hora, porque quando eles falecem, galera, né, tem essa cerimônia, né, como a gente vê ali, as irmãs silenciosas, elas cuidam dos corpos que não são queimados e também dos corpos queimados. E daí elas vão levar esse negócio pra capital. A gente sabe que depois, quando o septo, pera, nesse momento da história, o septo de Baelor já tá construído. Já. Baylor foi antes, isso. Baylor é antes. Baylor é lá pra cima, antes do Aegon, o quarto. Então, o septo de Baylor já tá construído. Tem uma cena em Game of Thrones que, quando o Joffrey vai lá mostrar o septo pra Marjorie, e ele quer, tipo, olha quanta gente morta que tem aqui, gente. E ele fica falando às pessoas, ele fala, ali tá enterrado tal pessoa. Então, quando a gente tá falando de Targaryens, independente se tem dragão ou não, eles são sempre cremados. E daí as cinzas são levadas pro septo e todo mundo fica junto lá. Muito bom. E uma outra coisa também que do Lionel, só voltando rapidinho, que atraso que ele tomou, hein? O cara tá usando uma bengala, tá todo fudido. E assim, lembrar que o Maker fez isso com ele e com o Baylor, né? Sozinho, segurou os dois. O cara é um tanque, o cara é um tanque. O Ele é um Maker, tanque de guerra, cara. tipo assim, todo mundo que saiu da batalha e aparece aqui tá mancando. O Duncan tá mais judiado, o Aerion tá de cama e tal, mas o resto tá mancando. Mas o Lionel e o Baylor juntos pra segurar o Maker, e o Maker fez o que fez, e é aquele negócio, ele estava arriscando muito. É o que o próprio Lionel falou, ele estava lutando com uma ferocidade maior, porque ele tinha um risco maior também em jogo. E porque ele não foi amado pela mãe dele, aparentemente. Exatamente, também tem que se provar ser melhor do que o irmão mais velho. E o que você achou do discurso do agora herdeiro do trono, Valar Targaryen, da conversa dele com o Duncan? Porque assim, no livro, eu li isso de uma forma mais bruta, assim, né? Mais nervosa, irritada, que eu achei ele mais calmo até, falando com o Duncan. Ele Sim. é duro, mas é uma pessoa que tá vivendo um luto que ele não esperava viver, e ele se culpa também. Eu acredito que quando ele fala da armadura, ele sente a culpa ali de, caralho, se a minha armadura fosse mais próxima do que o meu pai precisava, talvez ele tivesse sobrevivido, sei lá. Se eu tivesse ido no Se eu lugar tivesse, dele. se eu tivesse no lugar dele, exatamente. Eu acho que ele tem total esse sentimento nele. E eu tenho essa mesma impressão. No livro, eu via essa frase com muita arrogância também, sabe? Do tipo, seu plebeu, né? Sabe? Uma coisa meio assim, do tipo, você seu pobre. É, seu Zé Ninguém. Mas eu senti muito essa vibe dele, tipo, um menino riquinho e etc, sabe? O jeito na graphic novel também, quando tem essa cena, tem ali o Valar desenhado e ele tem a mãozinha assim, do tipo, Be gone, Sir Duncan, sabe? Ele tipo, ai,
sai daqui de perto. E eu adorei o jeito que eu acho que é Oscar o nome dele, o nome do ator. Eu gostei muito do jeito que ele fez essa cena, porque é o pai dele total, ele é muito filho do Baylor. Ele mostra ali que ele foi criado, tanto quanto a gente, talvez, né, especulando do amor que o Baylor tenha recebido a mais da mãe dele, ou que tal que fosse, o Baylor passou isso para os filhos dele. Ele passou uma boa educação para o Valar, a ponto de uma raiva de perder o pai não ia fazer ele culpar sabe, culpar uma pessoa que é inocente, ou ser mal educado com uma pessoa que não merece, de poder identificar a bondade nas pessoas, apesar da dor dele. Ele tá numa dor absurda, ele com toda certeza, ele fala, meu pai, como a gente já falou, ia ser o melhor dos reis, ele era jovem ainda, sabe, ia ter muita coisa para fazer, e eu não tenho dúvida, a gente saiu essas 2 outras semanas, acho que saiu uma entrevista antiga do George, em que perguntavam para ele, acho que qual era o período da história que tinha definido o evento mais importante que ele, né, ele escreveu da história dos Targaryen. E o primeiro que ele falou foi a morte do Baelor. Ela definiu o que acontece com a família Targaryen daqui para frente. Se isso não tivesse acontecido, a gente, né, teria visto talvez uma dinastia ainda maior, né? Se ficando no Trono de Ferro. E ele transparece uma tristeza muito grande, um peso ali, uma gentileza. Eu achei bonito, tipo, de verdade. Eu gostei muito da interpretação dele. Ele ganhou os 5 minutos de tela dele ali, ele fez valer. Infelizmente, eu acho que a gente, na segunda temporada, não vai ter interações com o Valar. Um menino lindo desses, eu queria muito ver ele mais na minha tela, mas a gente, como eles vão ter outras histórias, a gente não vai ver ele. O que que você O falou? ator foi anunciado hoje no elenco da terceira temporada de Wandinha. Então, Sim, quem quiser ver próximos trabalhos do Oscar, já fique ligado. E é totalmente a culpa da sobrevivência. é isso que a Vit falou, é real mesmo. O Martin ele fala: qual dos eventos que você escreveu que foi mais crucial pra gente chegar no estágio de Game of Thrones? E são essas situações anticlimáticas, né? A morte do Ned, do Hobbit e tudo mais. E ele falou: a morte do Baelor Quebra-Lanças, que seria um grande rei. E quando o Valar fala o maior rei desde Aegon o Conquistador, ele não tá mentindo, porque o único que poderia rivalizar com o que o Baelor poderia fazer é o Jaehaerys. O Jaehaerys teve um grande reinado depois do caos. O Aegon não precisou reinar direito. A galera cagava de medo dele porque ele tinha 3 dragões, ele tinha conquistado todo mundo, ninguém falava um A. A fé do Sete deixava ele fazer incesto a rodo. Depois que o filho dele assume, o Aenys, aí os caras começaram, não, vocês não podem fazer isso. E aí começou a ter um monte de problema pro Targaryen. Aí depois do Aenys veio o Maegor o Cruel, que é o pior rei da história. E depois do pior da história vem o Jaehaerys, que tem um reinado longo. Ele tem uma porrada de filho, e ele morre de velhice, o que é uma raridade. Só que aí logo depois dele vem a Dança dos Dragões, né? E aí tem esse caos todo que em 100 anos, no intervalo de 100 anos, os caras conseguiram destruir todos os dragões dos Targaryen. É um caos. E aí o Baelor chegaria. Depois do Baelor, a gente tem alguns reis também que não entraram na história. Aí a gente chega no Rei Louco, que perde o trono pro Robert Baratheon. O Robert Baratheon, que assim como o Aegon Conquistador, foi um grande conquistador. Mas não foi um bom rei. Não é que o Aegon não tenha sido um bom rei, o Aegon não teve desafio como rei, né? É diferente. É O verdade. Robert foi um rei de bosta, né? E é Mas aquela coisa, talvez se o Aegon não tivesse as irmãs dele, tipo assim, eu acho que o Aegon teria sido, tipo, muito menos lembrado na história se ele não tivesse a Visenya do lado dele. Tipo, especificamente, 100% a Visenya, que ela reinava junto. Tipo, definitivamente ela fez muito. Então, não sei se pelo mérito próprio, o Aegon seria, tipo, oh, meu Deus, um grande rei. a Visenya criou a guarda real. Né? Ela viu que tipo tinha gente tentando envenenar o Aegon e ela falou não, o rei precisa ter uma guarda dele e tal. Ela que cria. E a Rhaenys também, eu acho que as duas têm muito. A Visenya tem esse papel guerreira e a Rhaenys eu acho que tem esse papel de propósito também. Porque, de Sim. novo, pra mim o sonho foi dela. O sonho da canção de Gelo e Fogo foi dela e não dele. Então o Aegon tá ali porque a história que tá sendo contada é igual a do Baelor na Rebelião Blackfyre, por exemplo. O Baylor foi importante? Ele foi importante. Ele foi tão importante quanto as canções apontam? Não. Né? Então eu acho que o Aegon também tem esse papel. E eu acredito que quando a gente for ver o filme, tomara que seja filme, que seja uma trilogia,
da conquista de Aegon, a gente vai ter essa noção de que a Rhaenys e a Sim. Visenya foram muito mais importantes do que a história diz que elas foram, né? Ah, a Rhaenys morreu cedo demais. Total. Eu acho que a gente, é o que a gente estava falando no começo sobre os deuses terem julgado o Baelor. Não é que o Baelor não era uma pessoa excelente, também não é que o Aegon talvez não fosse uma pessoa, né, tipo, com seus méritos. Mas a história sempre vai fazer eles parecerem, tipo, diamantes. E aí, tipo, não, eles são humanos, certo? Eles tiveram falhas, eles têm coisas que eles, sabe, não são tão bons. Mas quando se conta a história, é sempre tipo, ai. E a rebelião Blackfire foi, tipo, tudo por causa do Baelor. Não, não foi, teve o Maker. Se não fosse o Maker. Mas vamos cantar sobre o Maker nesse momento? Então acho que com o Aegon é meio que a mesma coisa, do tipo, eles precisavam. Ah, o Aegon, o Conquistador. Então acho que tem essa coisa do tipo, pro povo, nas canções, nas lendas que são cantadas, sempre tem que ser. Ah, não, mas ele, sabe, tipo, ninguém vai cantar, ah, e o Aegon, e ele era incrível, mas você sabe que ele tinha um pé meio esquisito. Ninguém vai falar disso. Tipo, você tem que deixar a pessoa, tipo, perfeita. Você tem que exaltar. Ou você exalta pro bem, ou você exalta pro mal. Assim como a gente sabe que aconteceu com a Rhaenyra na época da Dança dos Dragões, a gente sabe que, né, dos contos, com a Rhaenyra, com o Aegon, com tudo que aconteceu, com a Alicent, tem um que vai falar uma coisa, tem outro que vai falar outra, e tem outro que vai falar outra. A gente não sabe como a história vai, de fato, registrar esses acontecimentos. E isso é importante, vai voltar Mas, num momento do episódio, porque os livros são feitos de ponto de vista. Então a gente tem que lembrar que não é que o que está escrito ali é verdade absoluta, ou o que não está escrito não aconteceu. Quando a gente chegar mais nessa parte, eu vou voltar nesse assunto. Mas aí depois, então, a gente passa do Valar, do velório, a e única chega coisa que em eu quero High. falar sobre o Valar é que antes ele tem uma frase, mas que eu quero falar depois, quando tiver lá a conversa do Dunk com o Maker, que ele fala porque os deuses levariam ele e deixariam você. Que é a grande frase, no livro ele tem essa mesma frase, mas eu quero levar isso para a conversa do Dunk com o Maker, que eu acho que tem uma amarração de temáticas ali muito forte. Aí a gente vai pro Raymond e a esposa dele. Futuros pais de muitas crianças ruivas. Aham, exatamente. Bom, ele chega ali todo feliz, maravilhoso, abraça o Duncan. O Duncan fala: as pessoas estão me culpando pela morte do Baylor. Elas vão me culpar, e, tipo, e depois o Maker também volta nesse assunto, e do Maker é ainda mais pesado, né? Qualquer coisa que der errado agora vão falar: culpa do Maker que matou o Baylor que ia resolver isso. E o Duncan tá nessa e o Raimon, não, mas eu não, e abraça e não sei o que. Aí ele fala, meu primo tirou minha cabana, mas é lógico, né? O primeiro julgamento do Sete em 100 anos, e ele apanha do primo mais novo que era só um escudeiro. Eu também estaria bravo. E agora eu posso fazer a minha própria casa, e tem a fala do é melhor ser uma maçã verde do que uma maçã podre. E a gente vê que o Raymond foi o craque do jogo ali, né? Ele ganhou, Craque do ele só jogo. ganhou. Ele só ganhou. Ele já tem uma esposa que provavelmente tá grávida, ele já fez uma família nova, ele já vai trabalhar com a vinícola lá do pai dele, vai ganhar dinheiro pra caramba e foi embora e é isso, tá ligado? E ele ainda é a pessoa que mais ama o Duncan, assim. Por mais que o Lionel tenha tido essa conversa de vou te amar, vou te odiar como irmãos tal. O Raimon também, né? O Raimon abraça ele, compra a égua Passo Manso de novo pra ele. Porra, muito foda. Muito foda. É Fofo. o cara, Eu pô, adorei essa edição, porque eu ia ficar pensando no cavalo. Eu falei, Dunk, você prometeu que você ia comprar o cavalo de volta, pelo amor de Deus. exato, Muito foi bom. muito Não, foda. e a melhor parte, a gente que ficou falando de figurino das armaduras durante toda a temporada, o escudo novo do Raymond, né? Que ele pintou a maçã verde. Gente, o escudo é em formato de maçã. Eu me senti tão idiota de não ter entendido isso de primeira. Ele é em forma de maçã. Ele é tipo, é assim, né? E com os dois lados, como se fosse uma maçã comida dos dois lados. Eu falei, gente, design de produção é uma coisa tão fantástica. Quem pensou nisso, mano? Quantos baseados essa pessoa fumou pra chegar na conclusão de que ela ia fazer um escudo em formato de maçã? Eu achei o máximo. Muito bom. E a Rowan também faz uma piadinha com maçã pra ele, né? Não, ela já tá totalmente fóssil, e tipo, todos os fósseis, tipo, eu acho que é assim que ela deve ter dado em cima do Raymond. Eu acho que ela chegou, fez uma piadinha de maçã e ele falou: Nossa, você é o amor da minha vida. Tipo, é com você que eu vou casar.
E ela com certeza tá. Se ela tá carregando de fato uma criança nessa barriga dela, é um Dondarrion, né? Tipo, popular os Sete Reinos de Ruivos. Mas quer saber de uma coisa? Eu não me importo. O Raymond provavelmente também não se importa. E eu gosto da Rowan. Eu acho que ela é ótima. Ela tem boas. Ela tem uma cabeça legal, então eu quero mesmo que ela seja feliz. E o Go, girl, vai pegar o seu mesmo, vire uma lady. Vai virar uma lady, os caras vai ter o próprio castelo. Tipo, ela mudou a vida dela. Pronto, tá resolvida. E com um cara que é legal. Eu não vou achar que se ela fosse casar com o Stefan, tipo, eu ia ficar com medo dela apanhar pelo resto da vida, porque o Stefan parece esse tipo de pessoa. Isso não vai acontecer com o Raymond, então eu tô feliz por ela. É, o Dondarrion também não casaria, porque ele também não é esse tipo de pessoa. Quando ela vibra pelo Duncan, o Dondarrion olha pra trás, assim, na tribuna, tipo, fica quieta, não sei o quê. Então realmente foi legal. E essa atriz é extremamente parecida com a Amanda Seyfried. Puta que pariu, velho. Verdade! Tem umas horas que eu olhava e falava, mano, é muito igual, velho. É muito igual. Você Caralho. tem razão, eu não tinha percebido disso. Eu não tinha me tocado. É real, ela parece mesmo. Pô, é muito igual. E, bom, e aí a gente tem esse momento, e aí depois do Duncan ter falado de como as pessoas estão culpando ele pela morte do Baelor, chegam guardas Targaryen falando, o Maker quer rever você. E aí o Raimon já, ninguém vai tirar ele daqui. Não, não toca nele. É, aí o Duncan, não, deixa que eu vou. E aí nós temos, aí já é a cena da conversa dele com o Maker mesmo? Já, né? Isso, a primeira conversa, né? A gente tem a conversa parte 1, conversa parte 2. É aí que ele fala, como o Marcos estava trazendo, sobre os sussurros da história, a culpa, a raiva, que tanto ele vai ser culpado por isso, e tanto quanto o Dunk vai ser culpado por isso, né? Quando essas canções forem cantadas, vamos dizer assim. E aí a gente tem também uma conexão com Game of Thrones, eu não vou lembrar agora das exatas palavras do Aemon, eu acho que tem no livro e não na série, mas quando a gente tá lendo Game of Thrones, tem essa fala do mestre Aemon lá no futuro, né? Que é um dos filhos do Maker, que ele fala: meu pai sofreu a vida inteira. Quando com esse acontecimento, ele passou a vida inteira se culpando por isso, e ele fala: eu espero que quando ele morreu, que ele tenha encontrado algum tipo de paz. Não vou adicionar outras coisas que ele tenha falado nessa frase, mas eu acho que tipo, é muito triste pensar que a gente está vendo aqui o começo de um sofrimento eterno pro Maker. Ele nunca vai esquecer disso, ele vai carregar isso pelo resto da vida dele. Não é só do pensamento de que os outros vão culpar ele. Ele vai ter carregar essa ideia dessa culpa. E eu acho que deve ser uma divisão muito grande, porque eu acho que ele não deve conseguir chegar no raciocínio de eu estava tentando proteger meus filhos, eu achei que eles iam matar o Aerion, e daí eu, né, agi, né, bati lá, eu não queria fazer com intenção e tal. Ele não vai chegar nisso. A gente conhece como é a culpa nesse tipo de situação, então eu acho muito triste. E o ator do Maker, nossa, nessa cena ele entrega muito. Nossa, o rosto dele, os olhos especialmente, eu adoro observar os olhos dos atores desse tipo de cena, é maravilhoso. Vamos voltar. Então, eu acho, pô, muito bonito toda essa cena. E aí, o Dunk começa a falar com ele, né? Ele conecta ali com a frase do Valar de por que deixar você e levar ele? E o deixar você levar ele é justamente tudo isso que a gente está conversando sobre por que os deuses favoreceram um lado, por que os deuses favoreceram um outro, e por que o Martin fala que esse é um momento de definição da história, de tudo que a gente está vendo. A gente não consegue ver o plano geral dos deuses. A gente consegue, né? A gente sabe o que vai acontecer. Mas esse foi o jeito que os deuses desenharam, porque para esse momento da história existiu essa troca. O Baelor, príncipe do reino, valeu mais do que uma mão ou um pé de um cavaleiro andante, que ninguém sabia qual seria a importância. A gente sabe, né? 4 páginas no livro lá da Guarda Real, a gente sabe que o Duncan vai não diria fazer valer, porque eu vou sentir falta do Baylor pelo resto da minha vida, mas assim, ele tem um papel a ser desempenhado. A gente responde, a gente que sabe, né, essa informação, a gente responde isso pro Maker e pro Dunk nessa cena, e ele traz esse dizer que o Sir Arlan falava para ele, né? Eu me questiono sobre o que o amanhecer vai trazer, que é o nome do episódio. Morrow é o nome do episódio, é amanhecer. E é muito bonito. É
toda a temática da série é isso, é o viver um dia de cada vez, porque para um cavaleiro andante a gente tem que viver um dia de cada vez. Talvez a mão dele não valha tanto quanto um príncipe do reino para os outros, mas é tudo que ele tem. Como as prostitutas falaram para ele lá no outro episódio, seu corpo é tudo que você tem, cuide dele. A mão e o pé dele podem significar nada para o Maker, para outros príncipes, etc. Mas é tudo que ele tem na vida dele. É, toda essa cena eu acho fantástica. O que você achou dessa cena, Marcos? Ai, fiquei muito emocionada. Interpretações aqui nesse episódio foram muito fortes, né? Você falou do Valar, agora do Maker. O Egg tem uma cena que é foda, que a gente vai chegar daqui a pouco Sim, também. E o Maker, ele, no discurso dele, ele fala: alguns dirão que eu matei o meu irmão porque eu quis fazer isso. E eu vou crescer, e eu vou viver o resto da minha vida com esses sussurros. Tipo, você sente todo o pesar, né? A conversa dos dois ali, ela tem um entendimento, porque os dois estão passando por isso. Né? Qualquer coisa, quando alguém vê o Duncan e souber que ele é o Duncan, vai relacionar. E no caso do Maker, todo mundo sabe quem é o Maker. Então vai ser, a gente vai levado a 15. E o que o Maker fala é, né? Quando alguma plantação der errado, alguma seca acontecer, vão falar: é culpa do Maker que matou o Baylor que resolveria isso. Né? Então, mas por que o destino tirou o Baylor que ia ser o maior rei de todos? Não dá pra saber. Talvez um reino estabilizado fosse pego de surpresa na longa noite, por exemplo. Sabe? Alguma coisa assim. Um reino estabilizado não faria com que a Daenerys entrasse numa situação que ela entrou pra reviver os pode ser que dragões. não tivesse Daenerys, pode ser que não nascesse a pessoa que precisava nascer, sabe, todas essas coisas, pode ser que não nascesse, tipo, é sobre isso. E aí a conversa deles é muito foda e o Maker repete o que o Lionel falou também, né? Ó, tem um lugar pra você em Solar Estival. Caralho, era o que o Duncan queria. Serviu os Targaryen. Que ele fala isso em um dos episódios e o Egg fala: você acha que os Targaryen tem muitos cavaleiros andantes, né? Você tá viajando. Ele recebeu a proposta que ele queria. E o Maker também fala: você vai treinar com o Nosso Senhor de Armas, porque por mais que você seja um cavaleiro, você é bem ruinzinho, igual o Lionel falou. E o Duncan percebe, mas ele, tipo assim, mano, não quero mais saber de príncipe e tudo mais. E aí eles começam a falar do Egg, né? O Duncan fala que o Egg é um bom menino, mas o Maker fala também que é meio difícil e tudo mais, e que ele precisa de uma mão forte, né? E aí ele faz a proposta e o Duncan não quer, só que o Duncan também sabe, o Duncan também fica com isso na cabeça. O Egg agora é um bom menino. E aí depois a gente tem a cena do Daron que fecha o que o Duncan precisava pra saber. O Egg precisa ficar comigo. Porque senão. Então essa conversa é a primeira parte só, né? Quando a gente chegar na segunda parte da conversa dos dois, a gente fala mais, porque aí também é meio crucial pra o que o livro diz e o que o livro deixa de dizer que a série mostra. Mas é que esse momento entre os dois de compreensão, de o Duncan podendo falar com. A gente viu um lado do Maker que a gente não esperava. A gente esperava uma certa hostilidade do Maker pro Duncan nesse momento e não tem nenhuma, né? Exato. Então eu acho bem legal também. E ele fala também que vai mandar o Aerion para as cidades livres. Tipo, vou mandar meu filho fazer o intercâmbio. Ele vai fazer o intercâmbio para ver se ele melhora. Tipo, vou mandar a Valentina para Barcelona para fazer uns meses lá, para ver se ela dá uma sossegada no cu. E É assim, tipo não é isso. pra melhorar, é só pra ficar fazendo Não, merda longe do Maker. O Maker sabe disso, não vai é isso. melhorar nada. Eu acho que a gente vai ver a Aerion, se né, vierem as temporadas aí de Cavaleiro dos Sete Reinos essas próximas da história, eu acho que a gente ainda vai voltar a ver o Aerion. Na segunda temporada, com certeza não, porque a gente tem a temática da segunda temporada fechada. Quer dizer, né? Eles podem surpreender a gente, mas o que a gente sabe da história é que o Aerion vai ficar lá no canto dele até um momento ali que ele vai voltar. E não é spoiler dizer que Aerion, que é um Aerion, né? Que é um príncipe Targaryen. Gente, você acha que ele não saiu comendo metade das cidades livres? Ele saiu comendo metade das cidades livres. Existem teorias sobre quem podem ser esses bastardos que podem ter nascido desse período dele nas cidades livres. Existem. Em Game of Thrones a gente tem essa teoria muito louca de que o Varys é filho de um. Ele seria o Aerion, seria avô dele. Olha que loucura. Gente, seria maravilhoso. Porque Varys também vem de ali de um nome bem, uma carinha valeriana. Ele também, o quê?
raspa o cabelo, igual um suposto tio-avô dele aí. Então tem gente que acredita que o Varys pode ter essa linhagem e que por ele ser eunuco, ele não passaria essa linhagem para frente, ele não tem nenhum tipo de direito ou de nada, não seria a pessoa que ia falar, então eu devo ir para o trono. Mas dizem que isso pode explicar no livro o envolvimento do Varys com a causa dos Blackfyre e com possivelmente com a Daenerys, né? Ele tá ali nessa coisa de trazer os Targaryen, o sangue Targaryen de volta pro trono. Quando eu falo Blackfyre, seria o tal do Aegon, que não é Aegon, que talvez seja o Aegon de verdade, que talvez seja um Blackfyre. Então, essa é a teoria, gente, pra vocês ficarem sabendo que o nome do Aerion não morre na história e que tem boatos de que ele pode estar com descendentes até a geração lá de Daenerys, tá? É, igual o povo fala que quando o Drogon some, ele deixou um monte de ovo de dragão. O Aerion, quando vai pra Essos, deixa também um monte de semente de dragão. Mas um É monte, assim. isso. E eu espero que mostre. E aí depois a gente tem o Duncan falando rapidinho com o Egg, né? Ah, você tava ouvindo? O Egg não. O Egg adora mentir também, né? Mentiroso Ama. compulsivo. Rapaz, porra, é toda hora, velho. Não consegue falar uma verdade seguida, assim, duas, tá ligado? Ah, mas isso é muita coisa de criança da idade dele, né? Tipo, também de tipo, não, eu não tava fazendo isso. Eu não tava fazendo aquilo. Eu acho que ele tem um pouco dessa infantilidade ali, porque ele é muito maduro no geral, assim. Eu acho que é legal ele ter esses momentos, tipo, criança, tô sendo criança. O livro também fala isso, né? Que em alguns momentos ele era muito inteligente, maduro, mas em outros ele era só um menino, né? E aí eu quero saber de você agora que corta pra um flashback de Duncan com Sir Arlan de Stentabor. Isso pra você confirma que o Duncan não foi ungido cavaleiro? Pra mim, eu sempre pensei que ele nunca foi ungido cavaleiro. O fato desse total, o fato do flashback entrar por causa da frase do Egg de você não é o cavaleiro que eu achei que você era, sabe? Tipo, o flashback entra por causa disso. Do mesmo jeito que lá quando ele tava na batalha, aí ele quase morre, e aí ele, né, tem o flashback dele, eu acho que tem essas coisas que puxam no interior do Dunk que mexem com ele. Que mexe com ele, né? A grande verdade ali que ele vai carregar, e que é, assim, eu vou interpretar dessa maneira. Ele não foi ungido cavaleiro. A gente tem ali a história de Pennytree. Em alguns episódios atrás a gente chegou a falar sobre isso, que existe essa menção no livro, que o Jaime Lannister passa lá, então a gente falou sobre essa história da árvore, que o Sir Arlan conta, de que eles colocam lá o centavo, e que é por isso que ele carrega, então, a moedinha dele na espada dele. Eu achei o máximo, porque lá no começo eu não tinha entendido muito bem. O negócio tá na espada, eu achei muito legal essa amarração visual que eles fizeram, e ter ali, né, o Sir Duncan no final colocando ali a moedinha dele. E eu gosto que eles respeitaram a escolha do Martin de deixar no ar, né? Eles deixaram ali o espaço. Porque quando tem ali aquele momento em que o Sir Arlan quase morre, que a gente fala, pronto, morreu, eles estão afirmando que ele não foi ungido cavaleiro, XY, ele volta. Só que a gente consegue ouvir a chuva chegando, a gente tem a tempestade chegando, e a gente sabe que quando o Sir Duncan está enterrando o Sir Arlan, tá chovendo. Então, assim, eles estão no lugar que ele vai morrer. Então, assim, a gente consegue supor dessa cena que foi um tempo curto entre ele falar Cavaleiros de Verdade sempre terminam suas histórias, viu, Martin? Lembra disso, por favor. O Tira uma Martin ele foto tira disso. sarro, né? Eu já cheguei à conclusão de que. Ó, eu vi gente falando, inclusive, que esse senhor já terminou o livro. Ele tá de sacanagem, tá ligado? Eu adoraria que isso fosse real, gente, Eu porque a também. gente tem que Eu também acreditar adoraria. em alguma coisa, porque senão a gente, né, meu Deus do céu. Mas existe um tempo, o reasonable doubt, né, que a gente falou, né? Existe a dúvida de se sim ou se não, porque ele acorda de volta. Então, pode ter sido nos próximos 15 minutos antes dele morrer. Ele falou: em nome do pai, em nome da mãe, em nome do estranho, lá, você é um cavaleiro. Ele pode ter feito isso. Mas eles respeitam a escolha do Martin, que é a escolha do livro, de não tomar essa decisão pelo autor. E que eu acho que essa é uma coisa que todo mundo que faz adaptações deveria se lembrar disso, de que tem escolhas interpretativas que tem que ser escolhas interpretativas. Então,
em House of the Dragon, a gente sabe que é muito recorrente, porque eles têm que fazer escolhas narrativas para a história poder acontecer, porque é um livro sobre especulações históricas. Mas ao mesmo tempo, tem outras escolhas que deveriam ficar para, tipo, a audiência que, né, que escolhe. Por exemplo, eu gosto de, apesar de eles terem forçado um pouco na segunda temporada o negócio do fogo e do sangue e queijo. Ah, e o Damon falou? Ele não falou? Eles cortam antes. Sabe? Tipo, eu gosto, mas ao mesmo tempo parece que eles estão inclinados. Mas existe esse final e eu acho muito bom. E a minha leitura disso é que, assim, é muito melhor o Duncan nunca ter sido ungido cavaleiro, porque o cavaleiro ideal, né, esse ser o cavaleiro ideal, é justamente não estar nessa mesma categoria desses outros juramentados que a gente viu, porque o Baelor, ele é um príncipe, então eu não vou colocar ele na mesma categoria, tá? Tipo assim, eu nem sei se ele foi ungido, eu acho que ele foi ungido cavaleiro porque ele competia nas justas, foi por isso que ele tem o nome de quebra-lanças, porque ele derrotou o Daemon Blackfire, né? E ele ganhou esse Foda! apelido de Foda! quebra-lanças. É o melhor. Mano, esse homem, eu vou sentir falta dele pra sempre. Sou viúva de Baylor. Mas então, tipo, a gente tem só esse. Praticamente tem um exemplo. E o resto é tudo, tipo, gente questionável. Então, acho que faz bem a gente pensar que o Duncan tá numa categoria separada, numa categoria própria dele, que ele talvez esteja, né, criando a própria categoria de cavaleiro, porque de fato o que te faz cavaleiro não são juramentos feitos por outras pessoas, não é regras criadas durante X anos, são as suas ações, são a pessoa que você é. O fato dele ter negado a proposta dos Baratheon e dos Targaryen e falar: não, eu vou viver a minha vida. Eu vou fazer do meu jeito, porque eu não concordo com as coisas que vocês fazem do jeito de vocês. Isso é ser cavaleiro. Tipo, cara, é isso. Então, por isso que eu gosto do fato de, tipo, na minha cabeça, ele não foi ungido de maneira nenhuma, porque é isso que vale. É o coração dele que vale. E pra mim essa cena ela compensa uma passagem do livro que não dá pra ter, que é na página 57 dessa versão aqui, ó, que é a que eu tenho, que quando o Egg se revela lá pro Duncan, ele fala, né? É... Duncan olhou pra ele pensativo, sabia como era desejar tanto algo a ponto de ser capaz de dizer uma mentira monstruosa pra chegar perto de tal desejo. Era o Egg mentindo que não era Targaryen pra ser escudeiro, e o Duncan sabia disso porque ele mentiu pra ser cavaleiro, porque ele queria muito ser cavaleiro, ele não foi ungido. E eu digo mais pra você, eu acho que o Sir Arlan morreu sem terminar a história. Eu acho que aquela voltinha dele já era meio que o Duncan, que já ouviu essa história milhões de vezes e já viu o Sir Arlan falando milhões de vezes. Um cavaleiro de verdade sempre termina a sua história. Era o Duncan não aceitando que o Sir Arlan morreria sem terminar a história. Então era já o Ai, Duncan pensando, ele diria, o bom cavaleiro, ele completaria a história e morreria depois, sabe? Então, tipo, pra mim ele morreu quando ele para de falar a primeira vez, quando o Duncan chora. E aqui ele volta, tipo, e aí ele conta e ele apaga de novo. Pra mim era o Duncan já. Tipo, a cabeça dele falando. Ele diria isso porque ele não ia terminar isso daqui. Ele não ia deixar de terminar essa história nem se ele morresse, tá ligado? ai, eu amei essa interpretação, Marcos. Eu acho que eu já acreditei. Nossa, Eu também, mano, total, eu também. total. E aí o final depois também tem outra parada disso aí. Ai, aquilo ali me quebrou todinho. Depois a gente fala sobre isso. Ai, Aquilo ai, foi foda. ai, eu me emocionando com um velho que tem uma mangueira entre as pernas, gente. Ai, como é possível? Um bebaço, né? Que Mal. só... Que pessoa interessante, Sir Arlan de Pennytree, meu Deus do céu. E Ai. aí é aquilo que, tipo, se quiser só comparar com religião, o que o Duncan é a tal da fé com obras. Não adianta você ir pra igreja e sair fazendo um monte de merda na rua, aí você chega na igreja, faz sinal da cruz e você acha, ah não, eu sou um cavaleiro porque eu fui ungido cavaleiro, ah, eu me benzeram na igreja, eu sou católico aqui, eu vou pro paraíso, e é nóis. Se você não faz na rua o que o juramento requisita, você não é mais cavaleiro do que o cara que nunca pisou numa igreja, mas que respeita o próximo. Então, tá muito nessa parada. Nossa, E aí depois que termina essa cena do Sir Arlan, a gente já corta pro Egg. Que cena! O senhor Dexter foi testado em interpretação e ele não decepcionou, porque o negócio aqui foi bizarro. Foi bizarro. Ele foi pega a lindo. faquinha,
Essa cena não tem uma fala. Ah, primeiro ele vê o cabelo crescendo. E é uma repulsa tão Ah, isso pra... grande. Nossa, É. isso me deixou Ele totalmente odeia mexida tanto. na cara. Ele odeia tanto ter o cabelo parecido com o do Aéreo que, mano, o cabelo tá crescendo já incomoda ele num nível assim que. Ah, não é que ele raspou, que o Darren raspou pra ele porque para ele se disfarçar. Foi isso, mas ele gostou da ideia porque ele não ficava parecido com o Aerion. Quando ele fala pro Aerion, eu raspei pra não ficar igual você, ele não tá só respondendo, irmão, é real. E quando ele vê que o cabelo tá crescendo de novo, não é o medo dele, e agora eu vou. Não, ele tava ali com o pai dele, o Duncan já tinha recusado ele e tudo mais. E ele só tava tipo, caralho, eu não quero ficar igual a Aerion de Sabe, novo. sabe o que isso me fez pensar? Tipo, eu fiquei pensando nos outros irmãos dele, porque a gente vê ali que o Daeron é loiro, tipo um loiro mais Lannister, né? Aquela coisa assim que pode ter vindo da esposa do Maker, e que não tem problema nenhum. Mas isso me fez pensar que talvez ele e o Aerion sejam os únicos que têm esse cabelo, porque a gente vê o Mestre Aemon velho, a gente vê ele de cabelo branco. Então pode ser que o Mestre Aemon tenha puxado o lado martel da família. A gente não sabe. Mestre Aemon pode ter um cabelo escuro, pode ter um cabelo loiro, e a mesma coisa vale para as irmãs do Egg. Eu não lembro assim de caracterização. Obviamente, a gente tem o do livro e a gente tem o que está acontecendo aqui. Então, eu acho que eu fico pensando nesse universo, né? Agora o que a gente está vendo, que ele e o Aerion são os únicos, assim, Targaryens platinados ali. E que daí por isso você falava, acho que, sabe aquela coisa do tipo, você parece tanto seu primo, tal. E aí, tipo, eu acho que quando ele cresceu, né, quando ele tava crescendo, desde pequenininho, sempre alguém falava, você parece tanto seu irmão Aerion. E aí, eu acho que isso foi martelando e martelando na cabeça dele durante toda a vida dele. Cara, eu fiquei com isso, tipo, eu falei, mano, eu preciso ver o Mestre Aemon em outra temporada. Eu preciso que isso aconteça. Eu preciso ver ele jovem. Eu quero muito, quero muito. Ai, e assim, exato. Tipo, nossa, isso ia ser, tipo, tudo pra mim. E aí é muito engraçado, né? Porque daí ele é tipo, oh meu Deus, meu cabelo Targaryen, vou matar um parente. Tipo, é imediato. Sangue de doido, vou cometer um crime. Mas a gente entende ele, né? Tipo assim, pô, eu vou julgar esse menino nesse momento? Não vou. E eu achei legal que mostra essa escuridão no Egg, né? Que mostra um lado dele que a gente não conhecia. É uma cena que não tem diálogo nenhum e mostra que era o momento dele escolher o lado. Se ele faz aquilo, ele ia crescer do lado dos Targaryen maluco. Ele não seria, É. tipo, sei lá, tão cruel quanto o Aerion, mas ele também não seria tão acolhedor quanto ele é. Você matar o seu irmão, por pior que seu irmão seja, não é uma coisa que vai te manter do jeito que você é, ainda mais sendo criança nessa idade, né? O que você acha, Marcos? Você acha que se o Baker não tivesse ali, o que você acha que ia acontecer? Tipo, você acha Eu que acho que ele ele ia? Você matava. acha que ele não ia? Acho que ele matava. Acho que ele matava. E aí realmente ele ia ser um Targaryen mais sombrio, assim, sabe? E é um daqueles eventos que realmente muda o fluxo, o caminhar das coisas ali. E uma coisa legal também do episódio anterior, o único golpe que o Duncan pensou é quando ele mete a espada na virilha do Aerion e puxa. Porque o Egg falava, ele colocava a faca na minha perna e ficava falando que eu precisava de uma irmã. E o único golpe que o Duncan demora mais pra dar, ele pega o Aerion, ele coloca e ele puxa assim. Então, esse daqui é pelo Egg. Ele não precisa falar, mas a gente entendeu. Ai, posso falar? Eu queria que eles tivessem mostrado, igual com o Aegon na segunda temporada de House of the Dragon, que, tipo, eles falam, tipo, ele ficou tipo, castrado, tem parada ali. E que, tipo, ele tá com as ataduras, etc. Eu achei que eles iam mostrar ele, tipo, com uma cuequinha de atadura, sabe? Eu ia ficar, tipo, hahaha, seu safado. Mas não Mas não dá pra mostraram. castrar ele porque ele tem uma porrada de filho, né? Exato, ele vai pra. Não é isso que vai acontecer. Não, eu Ele achei que, tipo, ia continua de ficar, boa. tipo, danificado. Mas E o Dunk aí, tem. quando o Maker vê o Egg, ele só levanta, ele entende tudo. Não é que ele não viu a faquinha, ele sabia bem o que o Egg tava fazendo ali. Ele segura o Egg solta a faca no momento que ele tem a acolhida do pai. E ele pousa a cabeça assim no colo do Maker. E aí é um pai, mano. Tipo assim, ele sabe que os dois filhos se odeiam, isso dói nele. E ele não tem como escolher um dos dois, sabe? Só que ele entende o que o Egg tá passando, então ele não vai reprimir o Egg, ele vai acolher o Egg.
Então ali ele salvou o Egg de se tornar realmente um Aegon dos Aegons ruins, sabe? O Maker ali foi crucial, foi bizarro Que o cena. acontecimento dessa cena. Que cena. E tinha, eu acabei vendo esse vídeo hoje, que o Dexter tinha dado uma entrevista e falaram, ai, qual foi uma das cenas mais difíceis pra você gravar e não sei o que. E ele falou, é uma cena do episódio 6. Não tenho dúvida que foi essa cena. Tipo, eu, assim, toda a emoção que o Dexter consegue colocar. Esse menino é impressionante, gente. Ele é impressionante. Ele realmente, ele mexe, ele consegue. Cara, imagina você ser um ator de, né, 9 anos na época e conseguir sustentar uma cena com um ator como o ator do Maker, né? Que é um ator, tipo, de muitos e muitos anos e conseguir ali, tipo, sabe? Se segurar. Tá entregando também. E quando ele dá aquela encostadinha, assim, né, no meio, e quando você ouve o barulho da faca caindo no chão. Gente, que cena. Que cena boa. Puta que pariu. Que cena boa. E aí a gente tem o Duncan indo ali pro velório do Bisbury com um monte de abelha. Gente, a gente precisa falar sobre isso. Eu acho que essa série, essa temporada, me fez a maior fã da Casa Bisbury, que já existiu. Eu amo esses caras. Eu amo esses caras. Eu não tenho como. Pra mim, na minha cabeça, é igual os fósseis, sabe? Do tipo, eles falam coisas de abelha. E aí, tipo, você chega lá pra, sei lá, comer. Eles fazem hidromel, tá? Tem essa também. Do mesmo jeito que os fósseis produzem cidra de maçã, os Bisbury produzem hidromel. Eu acho isso icônico demais. Aí eu acho que tudo lá é temático, tem abelha pra tudo que é lado. Ai, eles são muito bons, mano. É, gente, se os Targaryen podem usar dragão a rodo e os Stark podem usar Foda. os lobos a rodo, velho. Mano, imagina isso. Igual, sabe na segunda temporada do House of the Dragon que a gente falou sobre isso, que os Lannister, tipo, o Titan, sei lá o nome dele, o irmão do Jason lá. Que ele tem o Jason no conselho e tem o outro lá na batalha. Que daí eles chegam com as jaulas de leão deles, assim, tipo, estou indo, tipo, encostei aqui com os meus leões. Aí imagina se os Beesbury vão pra batalha do tipo com umas colmeia e eles, tipo, tacam as colmeias, tipo, numa catapulta nas pessoas. Eu ia, tipo, eu amo os Beesbury, gente, que momento. Ah, é muito bom. E, Esse, tipo, o Raimon é muito foda. Ele, caralho, como que todas as abelhas estão ali? E ela, mano, a rainha tá ali dentro. Ele, caralho, que foda. Tipo, o cara que tá bom morto que ali. ela Eles ficam, tem. nossa. Nossa, muito bom. E as crianças, ai, mano, que casa boa. Eu amo os Beesbury. Eu amo eles. Eles são E tudo pra aí, mim. nesse momento, nós temos o Duncan indo confrontar o Daron. Primeiro que eu vi muita gente falando, mas por que o Duncan culpou o Daron? Porque o Daron é o que o Aeron usa de desculpa pra não aceitar o julgamento por combate. Né? Ah não, tem dois Targaryen que precisam acertar as contas com o Duncan, então não dá pra eu aceitar um julgamento por combate. E o Daron também mentiu, também aumentou toda a treta que o Duncan tinha, toda a ira do Maker contra o Duncan, o Daron contribuiu pra isso. Se ele falasse Gente, que ele que fez merda ali, talvez o destino fosse outro. O Maker tava muito puto com o Duncan. E aí o Daron ele fala. É o momento que o Duncan percebe que ele não pode deixar o Egg ficar com os Targaryen. É o momento. Primeiro que o Daron tá machucado porque no livro conta que ele caiu do cavalo na primeira justa e o cavalo passou por cima dele. Né? Então o cavalo dele que ficou correndo solto lá. Todo mundo se matando, deram caído, fingindo que tava morto, e o cavalo dele correndo, o cavalo pisou na cara dele. E aí rasgou ali, o olho dele tá vermelho e tal. Que situação, né? ele é Mas muito aí patético. Eu queria tanto casar com ele. Ai, que homem patético. ele é muito foda. Eu assisti essa semana. Eu assisti essa semana, eu terminei por causa dele, porque eu me toquei que ele estava na série. Eu tinha começado muito tempo atrás o My Lady Jane no Prime Video. E eu não tinha me tocado de que o ator do Daeron está na série. E ele faz um homem patético também na série. E eu, tipo, fiquei a série inteira assim, tipo, ai, como ele é lindo e patético, ai, meu Deus do céu. Ai, ele é incrível. Tudo que ele fala, eu assim, ai, sim, com certeza. Mas assim, na hora do argumento ele foi bem, tá? Porque ele fala, você não vai aceitar o Foi. Egg de escudeiro? Aí o Duncan fala que não, tal. Aí ele fala, então, o meu irmão nem sempre foi um monstro. E o Duncan acha que tá falando do Egg. Por quê? Porque é uma coisa que o Egg poderia se tornar também. Ele, não, o Egg não é um monstro. Aí ele, não, eu não tô falando do Egg. Por mais que isso possa acontecer também, eu tô falando do Aerion.
O meu irmão, quando era mais novo, ele gostava de pescar. Tipo assim, o Aerion foi uma criança boa. Provavelmente o Joffrey também foi. Teve momentos. Os livros das Crônicas de Fogo citam que a Daenerys às vezes olhava o Viserys abusando dela e ela sentia uma saudade do irmão Viserys que acolhia ela quando ela tinha medo de dormir sozinha, né? Porque Exato. essas pessoas ruins, elas não foram ruins desde o nascimento. Elas foram crianças que tiveram uma trajetória que levou ela a virar isso. Mas tiveram também momentos bons. O Viserys teve, e aqui o Daron fala que o Aerion teve. Ou seja, se o Duncan deixar, por mais que ele veja o Egg sendo um bom menino agora, o Egg pode ir pro lado do Aerion, pode virar o que o Aerion virou. Claro, eu acho que não seria tão drástico, mas o Egg virando o que o Daron virou, que é alguém sem ambição nenhuma, todo fudido, que só fica bebendo, também já é ruim, né? E aí o Duncan, tipo, caralho, e aí ele pede pra conversar com o Maker. E é o momento que o Ai, Maker tá segurando o Egg, que os caras falam, ó, o Sr. Duncan pediu pra conversar com você. E aí nós temos essa última conversa aí, que é uma conversa mais crucial, porque essa, é a conversa que essa define conversa tudo, é né? linda. Essa conversa é foda, porque, cara, como a gente conecta. Tem vários pontos durante esse episódio que levam a isso, né? Levam a essa conclusão, que é o debate do nature versus nurture. O homem, ele nasce mal ou a sociedade o corrompe? Não vou lembrar qual dos franceses que falou essa porra. Ou se foi os russos. Eu não era boa nisso. Mas eu sei que teve um cara que falou isso. Foi Descartes? Eu não sei, gente. Não sei quem foi. Mas Aos tem esse fãs de grande. anime, aos fãs de anime, Jujutsu Kaisen, você é o mais forte porque você é Satoru Gojo ou você é Satoru Gojo porque você é o mais forte? Então, o Egg, Você é Naruto Uzumaki porque você sofreu? Ou porque. A gente vai discutir aqui, não vamos entrar nisso. Ou você sofreu porque você ou é você Naruto sofreu Uzumaki. porque você é o Naruto Uzumaki. É isso. É isso. E aí, mano, o Duncan percebeu isso somando tudo, né? A conversa com o Maker, o Daron falando que o Aerion já foi uma criança boa também. E aí, mano, beleza, eu preciso ficar com esse menino. E aí ele chega pro Maker e fala, igualzinho o livro. Ó, eu aceito seu filho como meu escudeiro. E essa é uma parte que as pessoas não entenderam. Mas eu não vou pra Solar Estival, eu vou seguir como um cavaleiro andante e tal. Aí o Maker fica ofendidíssimo. Meu filho não vai comer carne podre, não vai dormir na Vai ser sarjeta, não sei o que, não sei o que pobre. lá. Exato, exato. E assim, isso tudo é igualzinho, porque eu vi muita gente falando, nossa, mudaram o que é contado no livro. Não, essa conversa, até o final dela, do começo ao final, ela é idêntica ao que está nas páginas do livro. E aí o Duncan fala isso, o Maker não consegue responder, né? Depois que o Maker fala não, jamais, o Duncan fala: eu tenho certeza que o Daron e o Aerion dormiram nos melhores camas, comeram as melhores carnes. Onde é que isso levou? Ele não fala, ele não termina, mas o Maker entendeu, né? Mesmo eles tendo tudo do bom e do melhor, eles viraram esses merda que eles são. E aí o Maker Esse é o não grande negócio. responde. O Ele, Maker ele vira. para. É. Ele tem uma fala muito foda aqui que ele fala: o Aegon é meu último filho. Tipo assim, todos os filhos dele estão vivos, não é que eles morreram. É que o Daron, que é o mais velho, é um bêbado. O Aerion é o pior de todos, é cruel. O Aemon, por mais que ele seja também uma pessoa carinhosa, ele criou bem. Assim como o Daron cuida do Egg, o Aemon também cuida do Egg. Ele virou mestre. Ele não vai ser um exemplo de cavaleiro. Que nesse momento o Maker não tem aspiração nenhuma de que os filhos dele se tornem reis. Mas ele quer que sejam dignos disso. Né? Que sejam dignos da grandiosidade dos Targaryen. E ele olha pro Duncan e fala: ele é meu último filho. Tipo, é a minha última chance de acertar. Então eu quero estar perto, basicamente. Por isso que ele queria que o Duncan aceitasse em Solar Estival, né? Sim. Porque ele estaria perto. E aí ele sai sem responder ao Duncan. Então ele não fala, tá bom, ele pode ir. E ele também não fala, não. Por quê? Porque ele não sabia o que responder. Ele não sabia o que era melhor pro Egg. E aí ele vai Exato. embora, o Duncan sai. E eu quero saber também o que você achou dessa cena toda pra gente já passar também pro momento da verdade revelada dessa situação. Eu acho que é uma cena curta, mas ela imputa muitas coisas, que é tipo a temática, né? Que é isso que a gente estava falando do nature versus nurture, é a temática de o conforto não é sinônimo de educação. E é muito forte, porque os pais, no geral, não só pai, pessoa, homem, pai,
pais no geral, eles não sabem o que eles estão fazendo, eles estão sendo pais pela primeira vez também. Então, os conceitos do que é estar certo, muitas vezes vêm do que aconteceu com eles. Então, a gente sabe que o Maker, por exemplo, ele bate nos filhos dele. A gente, o Darren, pelo menos no livro, ele fala: ai, meu pai bateu no meu pé, tipo, deu cintada no meu pé. E talvez seja uma coisa que tenha acontecido com ele. Talvez tenha sido assim que o Daeron e a mãe dele criaram ele. O Maker pode carregar essas cicatrizes da falta da mãe dele, que talvez tenha, né, favorecido mais o Baylor, primeiro filho, porque era mais parecido fisicamente com ela. Pode ter tido N razões, é sempre um dominó. Para cada pessoa que existe, sempre existe um dominó. O Maker, ele é a pessoa que ele é porque os pais dele foram as pessoas que eles foram, porque os pais deles foram as pessoas que eles foram, e tudo que acontece na vida deles. E aí fica assim, essa coisa de ele acha que bater é sinônimo também, como assim como conforto vai ser sinônimo de educação, bater, né, disciplina vai ser sinônimo de aprendizado de algum jeito, e não é, também não funciona. É trauma geracional atrás de trauma geracional. O que não é a história dos Targaryen, que não é uma grande história sobre trauma geracional, né? De você herdar os traumas dos seus pais. E, assim, é uma coisa. É difícil para os pais aceitarem os filhos como indivíduos e não como projeções do que eles queriam que eles fossem. Então, eu tenho certeza que toda vez que nasceu um filho ali para o Maker, ele fala: ah, eu sonho para ele, que ele tenha isso, que ele tenha aquilo. E daí ele tá nessa realidade onde ele olha pro filho dele e fala: meu Deus, é um bêbado, o outro é um maluco que acha que é um dragão, o outro odeia tanta família na cabeça dele, né? Odeia tanta família que largou tudo, abandonou o sobrenome, nunca mais vai ter a família dele, ele não quer estar perto da família dele. Meu filho me deixou. Meu filho me deixou. Então ele tem esse último filho homem ali, porque ele vê esse, né, também esse reflexo dele mesmo. Também tem aquela coisa, né, tem as filhas mulheres dele, ele tem duas filhas. Mas eu acho que o filho homem para ele ali significa uma maior proximidade. Talvez com as filhas mulheres ele sinta muito mais dor, porque lembram muito mais a esposa dele que faleceu. Também pode ter essas camadas. E é aquela coisa, a posição social, ela não cria necessariamente boas pessoas. Assim como não é impossível criar boas pessoas, porque a gente tem o Baylor, a gente tem o Valar, que foi bem criado. Então, mas ele teve um amor de família que talvez tenha faltado com os outros. E no final é isso. Quem apanha, não esquece, não vai esquecer. Então, tipo, as dores diferentes vão sendo herdadas e passadas para frente. E se o ciclo não é quebrado, ele vai continuar. E talvez seja o ego, talvez isso que ele fala de é meu último filho, talvez seja esse sentimento de querer quebrar a roda, né? Quebrar, não que eles estejam fazendo muita coisa sobre isso, né? Mas tipo, quebrar essa linha de trauma geracional. É tudo tão. Ah, Eu acho que ao mesmo tempo ele quer manter o Aegon perto porque é a última chance dele acertar também. Isso de bater, a gente viu no dia que o Aerion propõe o julgamento do Sete, que ele saiu espancado, né? É, vem aqui, seu merda, não sei o quê. que Então, difícil é para um pai aceitar que talvez o melhor para o filho dele seja ficar longe dele. exato. Coisa difícil. Nossa, é muito difícil isso para ele, com toda certeza. Não é uma coisa que, tipo, assim, eu vou aceitar isso, porque às vezes quando a gente vê o que é mais lógico, eu acho que ele ouviu o Dunk, ele sente que tem ali uma força. Sim, os meus filhos foram sempre bem alimentados, eles sempre tiveram tudo, eles tiveram conforto, eles não passaram necessidade. O Dunk passou todas as necessidades. Todas. Ele podia ser uma pessoa tenebrosa, ele podia tirar vantagem de tudo na vida, porque ele passou por, sabe, passou fome, não teve teto, não teve nada. E ele tá ali na frente do Maker Targaryen como uma pessoa honrada, contou para ele de que o Baelor queria que ele fosse o homem dele, que ele queria, né, trabalhar para casa do Targaryen, porque ele era um bom homem. E acho que é uma coisa que o Maker ele não ia conseguir quebrar isso. E daí, tipo, no final a gente vê ali que o Egg teve que tomar as próprias decisões, mas enfim, eu gosto, no livro a gente não tem isso, né? Do tipo, o Egg vai porque aparenta pra gente que o Maker está ciente. Mas também é muito egg ele tomar essa decisão. Ele fala, porque provavelmente ele estava escutando também. Eu não duvido que esse menino estava atrás da porta, assim. Ah, ele me quer, então eu vou. Ele saiu dali e foi pegar as roupinhas dele, tipo, uhul, eu vou viajar. E foi isso. Ai, que cena muito boa. Eu adorei essa cena. Essa cena é incrível. Cheio de trapo e assim também, já indo pra esse momento.
O Egg chega, é igualzinho o livro também. O Egg chega no Duncan depois e fala: O senhor, meu pai, falou pra eu ir com você. E o Duncan acredita. Por quê? Porque ele viu a dúvida do Maker. Ele viu que o Maker não deu uma resposta definitiva. Então ele fala: tá bom. Como é que é? É Sir, né? Aí ele: Sir, meu pai falou pra eu ir com você, Sir. Aí ele já fala: você vai ficar com a égua tal, cuida dela. Se eu estiver em cima do trovão, você vai. É igualzinho. E aí o livro acaba o conto ali. E aí a série tem uma cena a mais que mostra o Maker procurando o Egg. Onde tá o Aegon? Caralho, cadê o Aegon? E aí ele percebeu, e tipo assim, acaba. Aí eu vi muita gente falando, nossa, mudaram porque no livro ele deixa. Não, no livro ele não deixa. E o meu irmão não leu. No momento que o Egg chega pro Duncan e fala, meu pai falou pra eu vir com você, meu irmão falou, ele tá mentindo. Ele fugiu de novo. Então assim, aí é questão de entendimento, igual o Egg é ou não um cavaleiro. Você interpreta, o Egg do livro mentiu também e foi? Ou no livro o Maker deixou? Eu acho que ele mentiu nos dois. E aí as pessoas falando, mas aí no conto 2 o Duncan seria um fugitivo, seria um inimigo da coroa, não sei o que. O Maker estava em dúvida. No momento em que ele percebe que o que o Egg fez, ele fala, tá bom, ele foi com o cara lá, talvez Meu seja filho melhor. tomou decisão, eu acho, não, acho que ele também entrou numa, tipo, meu filho foi fazer o que ele precisa fazer. Eu acho que foi o tranco, né, o tratamento de choque que ele precisava para aceitar que ele não pode controlar todos os passos do filho dele, porque o filho dele foi lá e fez o que ele queria. E talvez isso seja, ver que o filho dele fez isso, tenha sido o que botou ele em paz de que, ok, vai ser isso que vai acontecer. Eu vou acreditar na individualidade do meu filho. Meu filho pode ser a pessoa dele, ele não precisa ser igual eu quero que ele seja. Isso é muito importante. Todas essas camadas ali são muito interessantes. E assim, que coisa assim pra gente, né, que obviamente eu acho que tem gente que pode acreditar que o Dunk foi um ungido cavaleiro, sim, e tudo bem, não tem problema. Pra mim, por exemplo, que acredito que ele não foi um ungido, só torna eles mais almas gêmeas para mim, porque é como você tinha falado da frase lá no começo que ele traz, que traz no livro. Eu também sei como é contar uma grande mentira para conquistar, para atingir o que você quer. E aqui no final é o Egg fazendo exatamente isso. Eu vou mentir para conseguir o que eu quero, e acabou e foi. E é isso, muito bom. Combina muito mais com a personalidade dele também. E aí, as pessoas falando, mas no segundo conto, não sei o quê. Então, de um conto pro outro passa 1 ano e meio. E aí, entre um conto e outro, nesse salto temporal, eles foram pra Cidadela, encontraram o Aemon mede o Duncan, e ele fala do Maker. Nesse momento, o Maker tava de boa já. Então ele já sabia o que tava rolando e pronto. Ele não precisa transformar o Duncan num fugitivo, porque ele entende de tudo o que aconteceu. Ele viu as intenções do Duncan, que eram as melhores possíveis. Ele sabe que o Egg é esse tipo de criança que vai fugir. Só que agora ele sabe pra onde o Egg fugiu. Ele sabe que o Egg está Sim. protegido. Então ele não tem. E aí a galera falando, mas eles se encontraram depois porque o Egg tem um anel. Mas se você reparar, o Egg tem um anel que ele esconde na bota, né? Que ele fala nos outros contos. Que ele fala pro Ah, é Duncan. verdade. Que ele fala pro Duncan, se precisar aqui a gente usa meu anel. O Duncan fala, não, não é pra usar. Acho que o Duncan até chega a falar, seu pai falou que não é pra usar. Então eles vão se encontrar com o Maker em algum momento que vai deixar eles continuarem juntos. Só que, se você notar, na cena que ele tá indo embora com a comitiva Targaryen, o Maker tá sem o anel do Mindinho. Enquanto nas outras cenas ele tá com o anel. Então o Egg deve ter até roubado o anel pra falar assim, se o Duncan duvidar que meu pai aceitou, eu falo, ele me deixou com esse anel pra eu usar caso precise revelar minha identidade. E aí o Duncan ia levar, e ele já tem um anel, só que assim, vai chegar um momento que eles vão ter um contato direto ou indireto, por mestre, por sei lá o que, ou diretamente, e o Maker vai deixar ele continuar com o Duncan. Então assim, eu acredito muito que o livro apenas não mostrou que o Egg fugiu de novo. Não é que o Seria livro tão tenha... legal se na série eles mostrassem assim, tipo, a gente vai ter que passar por Solar Festival, sabe? Por algum motivo, do tipo, estamos em uma jornada e vamos ter que passar por Solar. Eu daria meu braço pra ver Solar Festival. Tipo assim, seria, tipo, pra mim. Ia ser A gente vai ver em incrível. algum momento. A gente vai ver em algum É, momento, e possivelmente nessa série, né? Mas. Aí é legal que eles saem, o Duncan e o Egg, e eles começam também igualzinho o livro. E onde a gente vai agora? Você já foi? Eu nunca fui pra Dorne. Aí o Egg, eu ouvi dizer que lá tem um ótimo teatrinho lá, não sei o que. Pra quem não lembra, a Tancel ela sai fugida do torneio de Valfreixo e vai pra Dorne.
E aí, no livro, eles também têm esse diálogo, só que o livro passa um ano e meio depois, o segundo conto, e eles já foram pra Dorne e já saíram. Talvez a série mostre Dorne. Eles vão mostrar Dorne porque saiu a entrevista. Aliás, eu acho que eles falaram isso na Comic Con, quando a gente estava lá, na Comic Con aqui do Brasil. Ou saiu outra entrevista de que eles iam precisar fazer bronzeamento artificial para as cenas de Dorne. Então pode ser que tenha tipo um flashback, talvez seja uma cena mais curta, talvez mostre, sabe, tipo algumas coisas assim do tipo, igual a gente teve os flashbacks durante essa série, talvez durante a segunda temporada a gente tenha flashbacks para as coisas que eles fizeram antes, né, de onde para onde eles vão. Por exemplo, se Deus quiser, a Cidadela com o Mestre Aemon. Ia ser tipo incrível. Então, vamos torcer para isso. Mas vai ter Dorne, porque eles vão estar bronzeados, disseram eles. A gente sabe que a segunda temporada vai ser sobre o conto da Espada Juramentada, que é o segundo conto. A Lady Rohan, lá, sei lá o nome dela, Rohan, ela já foi escalada, já tem atriz. Né? É a menina que fez Bohemian Rhapsody, inclusive. E então mas eles vão passar por Dorne antes e vai mostrar tudo isso. E é legal, né, esse diálogo. E aí nós temos os cavalos. Os cavalos estão indo e aí tem a Passo Manso com o Sir Arlan. Ele entra no melhor estilo Velozes e Furiosos ali, o Brian se despedindo do Torreto. Foi Been a igual. long way. Muito bom. E é ali que a história do Duncan, o Duncan o Alto começa, de fato, né? No momento que ele se separa do Sir Arlan. Porque ele estava perto de onde o Sir Arlan morreu, ele deixou a moeda antes dele ir embora, né? Na árvore E dele, na árvore que fez o escudo dele, né? O símbolo da casa do Dunk. E ele deixa ali Ai, é muito lindo, gente. Eu amei. Muito fofo. é muito bem feito, é muito simbólico também. Pra mim, E é legal de é, ver essa cena do Maker, porque o Aéreo tá fudido, né? O Deron com aquela cara de que merda, o Valar também, tipo, mó. A turminha, né? A turminha indo embora. E aí a gente tem esse final que eu entendo que não muda nada do livro. O Egg fugiu nos dois lugares, só que o livro, como é do ponto de vista do Duncan, não mostrou a reação do Maker depois. O Duncan, tanto na série quanto no livro, acha que o Egg conversou com o Maker e o Maker deixou. E é sim. isso. Essa cena da despedida do Sir Arlan, depois do último episódio que a gente teve a música em todo. Não, foi pesado, foi pesado, eu chorei. E como a gente viu o Sir Arlan cantando Endotrack, e o fato de a cena de despedida da morte dele ser ele em um cavalo indo para um campo, para mim isso é muito também do que eles falam que é a pós-vida na cultura do Track, né? Que você, tipo, vai morrer e você vai cavalgar nos campos e não sei o que, eternamente, sabe? Tem essa coisa na cultura do que eles falam que é quando você falece, né, na cultura do track. Então eu achei muito bonito, né? Ele vai pro campo lateral e o campo daqui do outro lado é de uma cor e o campo é meio mais morto desse lado e o que o Sir Arlan vai tá mais vistoso assim, é um campo alto, é bonito demais. Ai, gente, eu achei incrível. Eu gostaria muito de que alguém falasse para mim, ah, não, gente, então durante a vida dele, o Sir Arnon passou um tempo com os Dothraki lá nas Cidades Livres. Eu acho que ele tem esse lore. Para mim já é real. Ele super passou por isso. E aí a gente tem um momento fanservice também, né? Do Dunk falando dos Nove Reinos. O que você achou, Marcos? Ah, eu achei legal mostrar o lado nerd do Egg, tipo, tacando verdades, assim, né? E aí ele coloca os nomes e eu comecei a contar aqui. Eu falei, caralho, ele tá. Tipo assim, eu achei que ele ia falar algum que. E eu, eita porra, é isso mesmo, velho. Esse é um papo que acontece no fandom da Canção do Gelo e Fogo há muito tempo, que as pessoas às vezes se questionam sobre isso, mas é porque foi estabelecido a nomenclatura de Sete Reinos por causa da época específica do Aegon, gente. Então, antes do Aegon, tinha os Sete Reinos, contando, né, ali com Dorne, porque as terras da coroa não existiam. Então, a gente tem a diferença entre os reinos, porque tinham reis, né, tipo, eram pessoas que falavam que eles eram reis, igual a gente estava falando do rei das terras da tempestade e tudo mais. Então tinha esses reis, e eles foram conquistados, tinha o rei do norte e tudo mais. E aí as terras aí a gente passa para as regiões, então são 9 regiões hoje em dia. Então por isso que tem essa separação, porque é quase um sinônimo chamar região e reino.
Então a diferença é que antes do Aegon, o Conquistador, não tinha as chamadas Terras da Coroa, que é onde fica King's Landing, e as Ilhas de Ferro faziam parte também das terras ali, tipo, faziam parte das terras fluviais, ou não faziam parte das terras fluviais, e enfim. E aí, quando juntou as coisas, aí foi, né, virar Ilhas de Ferro, terras fluviais, e aí se tornou as 9 regiões. E é por causa disso. Mas eu achei ótimo, porque daí eles viram o title card ali do Cavaleiro dos Sete Reinos para Cavaleiro dos Nove Reinos. Achei muito bom. Fantástico. E o Adorei. Duncan fica com uma cara tipo, caralho, como assim, né? Ele que já tem as dificuldades dele, deve ter ficado confuso, tadinho, coitado. Exato, deve estar pensando nisso até agora, andando de cavalo. E eu Agora, vi gente falando. E eu vi gente falando assim, a Passo Manso morreu porque ela tava indo com o Sorara? Não, é só. É só. Ela foi viver porque lá era o com os cavalo Foster. dele. Era o cavalo dele. Igual quando ele tá com o Raymond, quando ele fala. Eu acho que ele falou alguma coisa da Chestnut, da castanha. Ele fala: não, esse cavalo é de outra pessoa já. Porque é o cavalo do Egg. Ele fala, tipo, quando o Egg chega e aí ele já bota: esse vai ser seu cavalo. Porque a Passo Manso já era o cavalo do Sir Arland, era o cavalo que ele montava. Então é lindo, tipo, esse sentimento de que eles vão juntos, sabe? Tipo, em pensamento. O Sir Arland tá lá no pasto, carregando. Ai, cavalgando. Fofo. Muito bom. Mais alguma Eu amei. coisa, Vit? Eu posso. A Manso vai viver a vida dela comendo muitas e muitas e muitas maçãs verdes. E é isso. Maravilha, maravilha. Todo mundo se Podemos deu ir. bem, todo mundo que tinha que se dar bem se deu bem. Tirando o Baylor, que merecia se dar bem também, mas. Aí é outra coisa. Vamos para perguntas? Bora. Bora para as perguntas. Então vamos lá. O que que é isso, Preto? Tava meio bravo aqui com o Maker. É, mandou Bora. aqui, ó, vamos lá. É, ele ficou bravo com o Maker, vamos ver. Tinha visto por cima ali. Ó, não consegui sentir pena do Maker nesse episódio. Tava muito soberbinho, se eximindo da culpa. Eu não achei, não. Achei que ele aceitou essa culpa e absorveu ela, tipo. Aliás, muito mais, né? Ele absorveu muito mais da culpa. Eu acho que ele vai, como a gente falou, ele vai sentir isso pelo resto da vida. Exatamente. E aqui, ó, ele manda também. O Egg mais uma vez colocando o Duncan em risco, dizendo que o Maker deixou. Mas o Maker vai falar, não, é melhor pra ele e não vai fazer nada, não. Já perdeu demais tentando acusar o Duncan de alguma coisa, né? Sim. E aí eu vejo muita gente, reações mistas em relação ao final, porque assim, ó, tem comentários do tipo, bom desfecho, mas eu senti falta de um gancho pra próxima temporada, enquanto tem outra pessoa que mandou aqui. Foi muito bom porque, ó, eles preferiram encerrar a temporada de maneira coerente ao invés de deixar um cliffhanger besta e despropositado. É um episódio contemplativo de decisões tomadas e respostas não ditas, mas mostradas em tela de maneira clara. Concordo perfeitamente. 100%. Eu acho que é também a parte meio poética, assim, de que é o final do livro, do conto, né? Na verdade. Fecha o Cavaleiro Andante. Depois a gente vai para a espada juramentada. Exato, exatamente. É... Eliel aqui falando, entregaram tudo e terá julgamento por combate na segunda temporada. Não acho que vai ter, não. A espada juramentada não tem. É um conflito maior até, né? Mas ele é legal, legal. Maior não em termos de dimensão, tá, gente? É em termos de dimensão, não em termos de importância, não. Porque não envolve Targaryen lá. É verdade. Uma temporada redondinha, perfeita. O Lionel, como Não, sempre, eu sendo acho um que poço de tem um sabedoria. julgamento. Eu acho que tem um julgamento Ah, por tem, combate. tem, tem. Tem, Tem um maluco que é tem. maior que o Mas não é Duncan. um julgamento do set, tá, gente? Não é a mesma coisa, assim, tipo, essa coisa doida, assim, mas ainda assim tem um julgamento por combate. Acho que é isso. É o cara que é maior que o Duncan, né? O castelo que eles vão tem um cara que é maior que o Duncan e nunca gostou. Esse aí sim é arrogantinho. Esse aí a gente pode ficar. Eu ainda não vi o ator que eles escolheram, não sei nem se já anunciaram, mas tem que ser um Ele que não tem saiu cara de ainda. entojado, hein? Porque tem que ser. E aí o pessoal falando assim, ó. Não arriscou nada, falando do Baylor aqui, o Juliano Bondan. Não arriscou nada? Como que ele acabou morto então? Aí o pessoal tá aqui também indo nessa, falando que ele desafiou os deuses, ele foi injusto e tal. E de grande maioria o pessoal aqui amei, o Egg é complicado, o Egg é fogo, pior que é verdade, o Baylor mereceu mesmo porque, pelo que ele fez.
uma temporada redondinha, entregaram tudo. O pessoal. Ó, não sei o que achei, sinceramente. Legal acompanhar as dinâmicas desse personagem, sobrevivendo e se legitimando em meio a toda a realidade desse universo. Mas eu esperava mais, não li os livros e tal. Eu gostei porque eu acho que é isso. É um final que não tenta ser tipo assim, vamos subir mais o sarrafo. Não. O final acabou, as histórias estão se finalizando. Eu gosto de como nesse episódio o Egg tá muito na beira de qual lado ele vai tomar pro resto da vida, né? Em vários diálogos, tem vários diálogos e tem um momento que se ele tomar uma decisão ele vai para um lado, se ele tomar outra ele vai para outro, ele toma a decisão de continuar bonzinho, né? Então, pra mim foi um episódio impecável que fecha uma temporada que foi impecável também. Maravilha, Também acho. maravilha. Eu acho que eles fecham o episódio falando, entenderam? É assim que vai ser. Tipo, botando assim o pau na mesa. De tipo, vocês achavam que depois. Ah, porque o episódio passado teve. Ai, meu Deus, um grande momento. A história não vai ser sobre isso. A gente vai fechar aqui, sabe? Tipo, fecha tudo certinho. Eu acho que é uma reafirmação do ritmo, das temáticas, da profundidade dos diálogos. Eu acho que foi belíssimo esse final de temporada. Eu acho que eu vi que ficou com 8,6, eu acho, esse episódio, alguma coisa assim. Eu teria dado um 9, de verdade. Eu achei que foi muito bonito. Eu acho que, sabe, tem ali por causa da amarração total. Eu teria dado um 9 para esse episódio, mas quem sabe a nota vai dar uma subidinha. Não, essa nota eu ignoro por conta do que aconteceu durante a semana com Breaking Bad. Verdade. Porque as pessoas já Verdade. estavam dando nota baixa pra esse último episódio antes dele ser lançado. Verdade. Então, assim, IMDB com Cavaleiro dos Sete Reinos já não tem como mais a gente usar de fonte, porque os fãs de Breaking Bad entraram numa briga que eles não deveriam ter entrado e se arrependeram tarde demais. E agora eles Ai, vão que querer besteira. retalhar. Ai, que coisa idiota, pelo amor de Deus, gente. Vocês não têm mais o que fazer mesmo, né? Cristo, não pode ser fã das duas e não fazer essas coisas. Só pra vocês que não estão entendendo, gente, a galera, o episódio estava super bem avaliado. E um dos episódios que é mais avaliado, assim, tipo, mais bem avaliado da história da televisão, que é um dos grandes, né, episódios da história, é o Ozymandias do Breaking Bad, né, a última temporada, é da última temporada, do Breaking Bad. Aí a galera foi lá no perfil do Cavaleiro dos Sete Reinos e deu nota, tipo, 1 estrela no episódio pra baixar a pontuação, né, do episódio. E daí aí o pessoal do Cavaleiro ficou puto. Falou, vou fazer a mesma coisa. E daí baixou a nota do Ozymandias também. Ai, pra quê? É isso que tava acontecendo, né? Enfim. O Ozymandias de Breaking Bad era o único episódio de qualquer coisa, filme, série, anime, qualquer coisa, que já nota 10 de 10, a nota perfeita no IMDb, o que é muito difícil. A gente tem vários episódios grandiosos de Game of Thrones que são eventos cinematográficos da TV que tem nota 9.9, Batalha dos Bastardos, Ventos do Inverno, tudo mais. E aí, o episódio do Cavaleiro Sete Reinos, o episódio 5 em nome da mãe, ou do que acontece tudo com o Baylor, ele abriu com nota 10 de 10. E ao invés dos fãs de Breaking Bad só esperarem um pouco, porque natural, o 9.9 já é quase perfeito, já é um negócio assim surreal. Possivelmente ia acontecer. Foram lá e falaram, ó, eu sou fã de Breaking Bad, ainda falou ainda, sou fã de Breaking Bad, tenho que reduzir a nota aqui. Aí baixou pra 9.9. E aí os fãs de Game of Thrones falaram, como é que é? E foram lá e baixaram de Ozymandias. Ozymandias agora tá com 9.6. Meu Deus do Né? céu. E aí, isso daí prejudica, porque aí eles já começaram a dar nota baixa pra esse último episódio de Cavaleiro também. Então é muito feio isso, sabe? Os fãs, Horrível. pelo Ai, que a galera tava falando, esses fãs de Breaking Bad não são todos os fãs de Breaking Bad, são esses específicos que fazem isso. Eles já estão acostumados a fazer isso com muitas outras coisas. Já fizeram com o episódio de Attack on Titan, segundo a galera falou. Já fizeram com o episódio de Game of Thrones. Eu não sei se o Ozymandias saiu antes dos episódios de Game of Thrones, então eu não sei essa daí. Mas com o Cavaleiro de Sete Reinos eles fizeram. E aí mexeram com o fandom de Game of Thrones, que não é um fandom pequeno. Se você pegar o fandom de Breaking Bad, com todo respeito, e o fandom de Game of Thrones, não dá pra comparar a dimensão, o tamanho do número de fãs que só vão se mobilizar pra uma situação dessa, é né? verdade. E aí Breaking Bad comprou essa... E assim, o único Eu que se acho que saiu prejudicado foi Breaking Bad. foi. O MDB vai ter que criar, vai ter que
passar a desenvolver um tipo de algoritmo para identificar esse tipo de comportamento nesses usuários e banir os usuários da plataforma, porque senão qualquer coisa que for lançada pode estar sujeita a não ter mais uma nota. E a grande questão da plataforma também é de ser essa referência, de usarem como referência a nota do MDB. Se eles não tomarem uma providência sobre esse tipo de comportamento entre usuários, a plataforma vai perder totalmente qualquer tipo de. Enfim, eu não tô lembrando da palavra, mas você entendeu, é isso. Relevância, isso, exatamente, exatamente. Mas enfim, gente, não seja essas pessoas, tá? Ai, que saco! Vai reclamar. Quer reclamar? Reclama num comentário de post de Instagram, bota sua opinião, conversa com seus amigos, vai tomar cerveja, mas. Ai, gastar tempo indo em negocinho pra dar notinha. Ai, que preguiça. Foi ridículo. Isso daí foi ridículo. E aí, o Cavaleiro dos Sete Reinos já agora vai ficar com a série que teve o episódio 10 de 10 boicotado. O que não necessariamente seria fato, né? Porque o 9.9 já Já é tá, impressionante. E exato. Breaking Bad é a série que era a única a ter um 10 de 10 e não tem mais. Então parabéns aos fãs de Breaking Bad que fizeram isso acontecer. E assim, primeira temporada incrível de Cavaleiro dos Sete Reinos. Eu dei 5 de 5 lá na oficina. Achei um negócio impecável. Impecável. E nós faremos ainda mais um episódio do Falar Morgulhos na semana que vem para falar de alguns pontos aí da próxima temporada, falar de coisas do teaser de House of the Dragon também. É um Falar Morgulhos mais abrangente, digamos assim. Vai falar Então, também de por algumas hoje é coisas, isso. pouquinhos spoilers, que teve algumas entrevistas interessantes do cast que trouxeram algumas coisas, e talvez a gente fale um pouco sobre o que a gente pode esperar sobre o cenário antes da segunda temporada começar. Tipo, o que acontece nesse meio tempo ali para preparar. Mas a gente avisa de spoilers, tá, gente? Fica tranquilo. Exatamente. Então ele vai sair. Esses episódios estão saindo nas terças-feiras, vai sair terça que vem. E aí depois a gente faz uma pausa e com House of the Dragon a gente retorna semanalmente também. Então eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou e que vai acompanhar também semana que vem esses episódios do nosso Falar Morgulhos. E a Vit, que sempre arrebenta aqui, né? Só ver aí a galera já. Caralho, a Vit é foda, não sei o que. Então, obrigado, Vit. Espero você aqui em todos os Falar Morgulhos que a gente fizer pra sempre, até quando a gente estiver no estúdio, inclusive, né? Ai, amém! Quando a gente estiver gigantes. Pessoal, muito obrigada por toda essa temporada. Obrigada, Marcos. Assim, tipo, eu não tenho como te agradecer assim, se não fosse você com seus convites de eu participar, eu não teria isso na minha vida. De poder conversar e fazer podcast é, tipo, uma das coisas mais divertidas da minha realidade nesse momento. Então, gente, muito obrigada. Obrigada pelo engajamento durante a temporada toda. E até o próximo episódio, para quem estiver lá, ou até a próxima temporada de House of the Dragon, para quem for pular. Então, beijos. É isso, gente. Valeu. Até a próxima. Falou.